Salve, salve galera! Seja muito bem-vindo a mais um OtimizeCast, o seu podcast empreendedor, inspiracional. E hoje eu vou falar de um tema que eu quase não gosto: vendas, resultado, dinheiro entrando no caixa da empresa. Ah, como eu gosto disso! E para falar sobre esse tema tão importante e tão valioso para qualquer empresa, eu vou trazer uma especialista. Está ao meu lado. Seja muito bem-vinda. Anne Parreira, quase que eu falei Pereira agora. Eu li aqui, eu tava com a Parreira. Tudo bem, Anne? Tudo bem, Marcelo, tudo Seja certo. muito bem-vinda. Muito obrigada. Vamos falar muito sobre vendas hoje? Bastante, hein? O que que dá para prometer pro pessoal, Anne? Bom, onde está o dinheiro? Na prospecção. Então, logo, se você quer ganhar mais dinheiro, saiba que neste podcast você vai com certeza tirar insights valiosos que farão com que, no mínimo, você dobre ali resultado dentro deste mês de outubro. Uau! Seu Davi Nunes, é diretor. Ô, Davi, tá com a caneta e o papel, tá gravando, Vai né, cara? anotando. Seja muito bem-vindo, seu Davi Nunes, nosso grande. Esse é o Davi, astro do nosso podcast aqui, o incrível. pai da Dara, né? Um mês sem dormir já. Um Um mês sem mês, dormir. é Tá isso aí. tranquilinho agora com a Dara? Não, tô de boa, cara. É. Acostumei. Já tá apanhando da Dani ou não? A Dani tá mais tranquila Não, tá agora? de boa. Tá de boa, graças a Deus, que beleza. Que bom. Aliás, um beijo pra você, Dani. Tô com saudade de você, quero conhecer a Dara o quanto antes. Ela é treinadora de vendas, SEO da Nexa Gestão e Treinamentos Corporativos. Eu quero que você Correto. fale bastante a respeito desse seu novo projeto. Que legal, que legal. Bom, primeiro é uma honra estar aqui, né, Marcelo? Eu Toda lembro minha. quando você começou lá no ano passado, você estava Isso. começando, nós nos conhecemos no G4 Educação e batemos um papo lá no fundo, né? Os alunos do fundão, e você mostrando com tanto orgulho este projeto. E eu falei, eu lembro, não sei se você vai se recordar, mas eu falei, um dia eu vou gravar lá com você. É, E foi aqui muito estou. legal. Cara, e foi muito bacana porque aquele dia que a gente se conheceu, poxa, gerou uma conexão muito legal, porque pô, você me apresentou 2 clientes e assim, eu estava lá para vender, óbvio, né? A gente estava começando um projeto novo, é que nem um filho, né? Você quer mostrar o filho para todo mundo. E a Anne Verdade. foi a primeira que me indicou clientes, aí a gente Olha que gerou uma legal. conexão muito legal, gente que veio aqui, que gravou. Então, te agradeço também, tenho uma gratidão muito grande Olha ali que legal. pelo carinho, pela confiança que você teve no nosso projeto, que hoje está rendendo bons frutos, muita gente já gravando aqui, já vamos expandir para um segundo estúdio, então estamos muito felizes aqui no Otimize Estúdios. Anne, primeiro a palavra é CEO, Nexa Gestão e Treinamentos. Então, eu vou te fazer, nosso amigo Thales Gomes, meu querido amigo, eu gosto muito do Thales, nós não Ah. somos amigos, somos colegas ali de G4, eu respeito e gosto muito dele, enfim. É, mas eu não vou responder dessa vez, já respondi bastante no Instagram, já tomei bastante paulada, muita gente me cornetou, outros também têm uma posição parecida com a minha. Eu gostaria que você comentasse um pouco do episódio do Thales, que quando ele fala sobre a questão da mulher CEO, ele fala ali de algumas dificuldades, ele prega ali o ponto de vista dele. É, olha, assim, na minha opinião, ele não falou nada demais, sendo bem claro. Eu não acho que ele diminuiu a mulher, ele só reforçou algumas dificuldades ali, como ele pensa, né? Enfim, mas se eu quero que uma mulher que é CEO, que já foi diretora de vendas, que sempre teve cargos aí que realmente demandam muito trabalho, demandam muita atenção, gostaria que você falasse um pouco a esse respeito. Bom, foi um episódio e tanto, né, eu estive com o Thales essa semana no G4 Educação, ele se pronunciou, foi a primeira vez que ele se pronunciou, para mais de 250 ali empresários, e é interessante, Marcelo, porque quando eu li o post dele, eu confesso que eu li e eu super concordei com ele, Você se identificou. na hora. Na hora. E aí a gente tem que, assim, primeiro a gente precisa respeitar a opinião de todos, né? Tanto a opinião dele quanto as pessoas, principalmente as mulheres e homens também, que se sentiram ofendidos com a fala dele. Sim. E eu respeito, porque daí existe perfis e perfis. Eu fui criada numa casa com 7 mulheres, Ô, louco. não tive nenhuma presença de um homem, né, porque meu pai acabou me deixando quando eu tinha 2 meses ali, mas, é como você realmente lê a mensagem e interpreta. Então, eu realmente não me senti
nem um pouco ofendida com o que ele trouxe, pelo contrário, eu concordo tanto com o que ele disse, e aí trazendo um lado mais pessoal, que por causa dessa minha energia masculina, que infelizmente eu rompi um casamento ali de quase 8 anos, justamente porque qual que foi o maior desafio de nós, enquanto mulheres? Chegar em casa e deixar essa capa para trás. O maior desafio de quem tem um perfil dominante, quem tem foco no resultado, é que a gente acha o tempo todo que a gente tem que ter resultado dentro de casa. Eu competia comigo mesmo para lavar uma louça, para você ter uma ideia. E aí, o que que acontece? A gente fica nessa energia masculina dentro de casa, projeta para o marido, muitas vezes, a feminilidade para o marido, que foi o que aconteceu, muitas vezes em fazer com que ele fizesse o meu papel como esposa. E qual que é o maior desafio? Você entender sobre o autoconhecimento, ao mesmo tempo que ele te liberta, ele te aprisiona. E aí, qual que é o meu maior desafio? Foi entender que o meu lugar como mulher precisava ter colocado mais essa energia feminina, que é o que o Thales fala. Então, o que ele disse ali para mim, eu concordo 100%. O maior desafio de quem tem esse perfil é realmente entregar esse lado feminino ali dentro de casa. É, Então, eu não tinha a menor ideia, quando é, eu puxei esse tema, até foi meio da brincadeira, que você ia dar esse depoimento. E que depoimento forte. é, E, cara, tenho que respeitar bastante a sua opinião. Você tem, nesse caso, você tem muito lugar de fala, né? Você passou sim, por isso. E, enfim. E tá vendo, gente? As coisas acontecem, muitas vezes opinião, é porque cada pessoa enxerga de um lado. sim, É óbvio que tem uma briga ainda de posicionamento da mulher e tal. Mas tem outras mulheres que também estão passando por isso. E eu vi algumas 3 ou 4 CEOs que são amigas minhas falando algo semelhante com o que você disse, no sentido de que realmente não é fácil, é uma situação realmente sim. complexa. Então, assim, eu entendo o lado dele. E tem uma outra coisa que eu sou obrigado a falar aqui. O Thales, quando ele disse num contrato esquerdista, e algumas outras fases, ele começou a ser monitorado. O pessoal do Muito, Choquei começou a monitorar tudo que o Thales fala. bastante. E aí eu fiz um comentário lá, gerou bastante polêmica, e eu percebi que a maioria dos cliques que teve ali de gente reclamando eram perfis, não todos, óbvio, né? Tem muita gente que se posicionou, né? Sim. Mas teve muito perfil fake, muita gente também, né? Então ali gerou um certo mal-estar, digamos assim, né? Mas o que eu falo é que a posição como opinião dele, eu vou defender sempre com unhas e dentes, porque, cara, é o pensamento dele, ele não falou nada, ele não falou que, por exemplo, que ele defende o nazismo, que as pessoas têm que matar as outras. Não, cara, ele defendeu uma posição dele, né? Eu acho até que ele foi, em alguns momentos o Thales fez algumas coisas, e é do jogo, de forma proposital, pensada para gerar isso. Eu acho que dessa vez não. Ele falou algo que ele realmente expressou, uma opinião dele. E ele não pode ser tolhido da liberdade de expressão. Ser cancelado. Assim, até, assim, sendo bem sincero, esse negócio de cancelamento pra mim ele é meio, assim, é meio vago. Passa uma semana, 2, 3 dias Ah, depois, eu, Gustavo Lima, lá, a história do Gustavo Lima, enfim, e acabou. Agora, o que gerou a saída dele do G4, toda aquela repercussão, um monte de gente do grupo saindo, cara, eu acho que a gente tinha que saber respeitar um pouco mais a opinião dos outros. Crítica ou não crítica, não necessariamente eu preciso já todo esse movimento negativo que foi gerado. Então, essa é a minha opinião. E, cara, parabéns pelo seu depoimento, que é um depoimento forte, é um depoimento, eu não tinha ideia que você falar isso, mas realmente marca para a gente entender como outras pessoas, e a gente tem todo o direito de expressar a opinião dela, diferente do que você gostaria que a Anne se posicionasse. eu acho tão interessante, porque assim, é como você interpreta. Quando eu li o Claro. post dele, sabe o que que eu pensei? Eu escrevi isso. Eu pensei, nossa, imagina se o Thales trouxesse agora como as mulheres que têm o mesmo perfil que o meu e o seu, que tem esse perfil dominante, como nós, possamos dentro de casa colocar essa energia feminina. Eu tenho certeza que se ele fizesse lá, como ele disse, se ele quisesse realmente usar isso como algo para atrair mais seguidores ou enfim, ele faria 20 lives, fala dele, tá? Uhum. 20 lives com mulheres, enfim, mas ele se autorresponsabilizou. Então o que que ele fez? Pensando em todo o time, ele optou por afastar.
E aí, a gente tem que respeitar também esse, Claro, né, eu não o que concordo, ele tá? Assim, trouxe. eu acho que eu já falei isso. O Mas valeria Thales, a pena, o hein? Thales na minha opinião, ele é a alma do G4. Ele é. Muita gente que trabalha lá e que depois sai reclamando. O cara vê uma oportunidade, porque o G4 abre muita porta. Muita gente sai do G4, ganha dinheiro, faz empresa Sim, forte, porque gera muito relacionamento. Aí o cara sabe qual é a postura da empresa, sabe qual é o posicionamento. Estavam discutindo isso no almoço. Aí ele vai trabalhar numa empresa que tem essa posição, mesmo ele não pensando daquele jeito, mesmo ele sendo o contrário. E aí quando sai, fala, aproveita o lado bom, né? E aí quando sai, aí fala, eu era tolhido. Não é isso, cara. Você já sabe a cultura. O legal de você ter uma empresa que todo mundo sabe a cultura, e sim. isso a gente vai falar um pouquinho, é a cultura do G4 é de muito trabalho, é de workaholic Workaholic. mesmo, é de resultado, não é de mimimi. Então, cara, quando você vai trabalhar lá e você se expõe, você sabe para quem você está indo trabalhar. Você está entrando num lugar. Por que que as pessoas falam? Entram por dinheiro e por saberem que lá geram muitas oportunidades. Agora, se a empresa é daquele jeito e você discorda, eu vou dar uma dica para você. Não vá trabalhar na empresa. É porque depois acaba sendo, até mesmo, Marcelo, uma ingratidão. Hipocrisia também. Hipocrisia. Você está dentro de uma empresa, por mais ruim que ela seja, aí entra uma incongruência. Principalmente o G4 que prega a cultura, eles explicam isso quando a pessoa está entrando. Claro, E aí, por que claro. que você passa mais de 1 ano, 2 anos ali, depois você sai para falar mal, como a gente sabe que teve gente que Oxe. saiu do G4 que falou muito mal do posicionamento deles, mas é para quê? Fica quieto, Mas usufruiu, passeou bastante, surfou muito a onda, no momento que cansou e é natural, porque se cala a trabalha boca e fica muito, quieta, né? A gente exatamente. sabe, é um processo de trabalhar Sim, muito. A galera do G4 trabalha demais, a gente sabe sim, disso. Mas quando você fala, cara, vou parar 2 anos para trabalhar nesse ritmo, cara, quando sai, não sai falando mal. Você já entrou é. sabendo que ia ser É uma assim. ingratidão. É ingratidão. Ingratidão, eu vou te falar, pra mim, quando a gente fala de cultura, gratidão tá dentro dos meus 6 pilares. Gratidão. Então, quando uma pessoa sai ou alguma pessoa faz algo que vai contra esse valor pra mim, é muito tão forte, mas é tão forte que, assim, eu perdoo por Deus, mas é tão forte quando a gente tem todos os nossos valores alinhados, Sem não dúvida. tem como você Sem não. dúvida, sem dúvida. Cara, tem duas coisas que você não consegue ensinar para as pessoas: lealdade e gratidão. Verdade. Pelo menos não depois de adulto, você vai ensinar quando é criança. Se a pessoa já foi formada assim, isso esquece. Não vai. Aquela história de correr pelo chefe, não sei o que. Cara, o cara tá correndo pela empresa. Sim, Não é pelo chefe, você tem outras pessoas que estão ali do seu lado, que se você não entregar, você vai estar correndo pelo cliente. Você tá correndo dentro de um grupo, cara. Tipo assim, você é empresário, claro. E, cara, se não tivesse empresários, pessoas que dessem as oportunidades, que criassem os negócios para as pessoas trabalharem, como é que ia ser? Todo mundo ia trabalhar para o governo? é bem isso. Concordo. Então, assim, muito complexo. Anny, vamos entrar para o nosso foco agora, G4 à parte, Thales Gomes à parte, o tema é muito além disso. A gente hoje vai falar muito de vendas. E o primeiro tema que eu queria que você falasse a respeito é sobre como contratar. Eu vou começar pelo primeiro ponto. Como contratar, como fazer a escolha do profissional correto para um departamento comercial. Como que é esse processo para que você tenha esse alinhamento de cultura, para você tenha. Porque assim, existem cargos e funções que não necessariamente o cara tem que ter aquela ambição, aquela. Agora, quem vai trabalhar com vendas, se o cara tiver um salário fixo e não mudar nada a entrega, cara, eu nunca tive boa experiência desse jeito. Sim. Né? Então eu queria que você me explicasse um pouco, porque é sempre um processo difícil dentro de uma empresa, a contratação e principalmente por esse departamento comercial. Perfeito. Já ouviu uma frase que fala assim: quando a gente contrata mal, o treinamento sai mais caro? Sem Se dúvida. você contratar errado, não tem como um treinamento ele ser a pessoa fazer a gente chama de rampagem, né? Esse processo, rampagem mais rápido. Então, como dentro da minha empresa eu faço essa estruturação da parte comercial, e a gente chama de onboard. O que que é o onboard? É a integração do vendedor. Como a gente faz isso? Primeiro entra na seleção e recrutamento, entender qual que é o perfil. Para mim, que é foco no resultado, a minha empresa é foco no resultado, eu preciso ter dentro da minha empresa vendedores que sejam primeiro parecidos comigo. Então, essa pessoa vai ter um perfil dominante e um perfil mais influente. Então, depende muito de qual perfil que você quer dentro da empresa. E olha que interessante, o que acontece muito, Marcelo, de donos de empresa falando assim: ah, minha equipe é morna. Mas você vai ver o dono. É. A empresa, a equipe é a cara do dono. Então, se você é morno,
Se o próprio dono não vende, não tem esse know-how de vendas, ele não pode esperar muito da equipe dele, porque é a cultura que ele está trazendo para a empresa dele. Então, logo, quando a gente pensa em foco no resultado, tem que ser um perfil dominante total. Aquela pessoa agressiva, que pensa, respira vendas, que respira a empresa, sabe? Não tem como não falar do G4 com nossas maiores referências, mas a pessoa liga meia-noite, a galera tá lá ligando para você. Quem nunca recebeu uma ligação deles fora do horário comercial? Mas para mim, hoje, para você ter resultado, você precisa de uma equipe que tenha esse resultado também. Só que, como todo ônus tem um bônus, né? Bônus tem um ônus, enfim. Se você colocar só dominante dentro da equipe, o que que vai Sim. dar? Conflito natural. Conflito natural. Natural. E aí aquele negócio. Tá, vai ter conflito? Beleza. Mas cabe à empresa ter uma estruturação, rituais, uma cultura de ritual para vendedores, para a gente não ter só essa arrisca-faca dentro da empresa, sabe? Porque não tem nada pior do que você chutar um vendedor. Sabe a historinha do chutar um cachorro morto? Pior coisa que tem é ter que ficar empurrando o vendedor. Ah, sem dúvida. E a É ambição melhor você é, segurar o ego do cara, vendedor, é melhor você ter que segurar o ego, segurar, é, do que você ter que ficar empurrando. Aí a escolha foi errada é, no perfil, né? perfeito. A gente estava falando aqui antes, assim, o perfil do vendedor é o seguinte, eu prefiro muito mais um cara que você sabe que tem ambição, que ele quer vender, ele quer ganhar dinheiro no perfil de vendas cara, cada lugar na empresa tem seu valor, mas Sim, para pro departamento de vendas em si, eu prefiro ter um cara com pouca técnica, que às vezes não fala tão bem, mas que tem essa vontade, esse desejo muito grande de vender muito. É um cara que ele não liga ele vai gerar a venda, ele vai ter energia quando tomar um não. Então esse cara, você criar para ele técnica, ensinar ele a fazer a venda é muito melhor do que pegar aquele cara que fala bem, que é extrovertido e tal, mas não tem aquela pegada do automotivação para venda, que quando toma um não fica chateado, não consegue trabalhar esse lado emocional. Então, assim, por isso que eu falo, cada um é perfil, né? Tem gente que não sabe levar um não, então não é para venda. eu acho que o não a gente pode até deixar daqui a pouquinho, porque existe uma correlação científica sobre isso daqui. Eu posso até Quero trazer, ouvir, quero marca ouvir. aí. Mas então assim, ó, o que que é interessante até para você que é empresário que está nos ouvindo, primeiro, você estruturar, você ter a sua cultura desenhada, o código de cultura desenhado. O que que é importante para a área comercial? Você definir rituais semanais. O vendedor, ele precisa ser reconhecido. E o reconhecimento não necessariamente é dinheiro. O vendedor realmente, esse que tem a nossa pegada dominante, ele precisa ter esse reconhecimento, essa validação por parte do dono, do gestor, do líder. Cara, parabéns, você é foda. Pode falar a palavra? Claro, Você é foda, claro que tá? não, porra. Enfim, então você precisa estruturar reuniões semanais com o time comercial, isso é fato. Outra coisa que me perguntam sempre, Anne, como engajar time de vendas externo, representante, sabe? O João Adib faz isso muito bem. Ele é um O gênio nisso, né? Não, Dá aula nisso, sensacional, né, cara? sensacional. Então a gente precisa também começar a olhar para esses grandes players, mas você precisa ter o daily, o dia, né, que a gente chama reuniões diárias. O próprio gestor ou líder, enfim, ele tem que fazer reunião diariamente. Diariamente, tipo, é todos os dias. Abrir reunião, seja online, seja presencial. Galera, o que que hoje vocês vão entregar? Quanto que é a meta hoje? Qual é o valor? Olhar para as metas diárias, porque assim, o nosso cérebro, trazendo a parte científica, é muito desafiador olhar para uma meta de, por exemplo, R$ 1 milhão. Então, nosso cérebro ele já desanima só na largada, sabe? R$ 1 milhão. Mas por que que eu não coloco isso em metas Uhum, menores? claro, Então, isso é claro. importante, tá? Você definir a reunião semanal de reconhecimento. Ah, quanto que o fulaninho vendeu? Quem ficou em primeiro, segundo, terceiro? Posta no Instagram, o vendedor adora né, tá ali no O Instagram. mínimo, é claro. É, isso daí já basta. Você fazer reunião diária, engajar toda essa equipe de fora, interna, times internos também. Isso é muito importante. O vendedor, ele é motivado aliás, todos nós somos motivados por recompensa, né? Sabe isso é muito legal que você está falando. Ah, Você sabe qual é a comparação que eu faço? O vendedor, ele é que nem um atleta. O atleta, qual que é o momento maravilhoso para um atleta olímpico? É quando ele está lá recebendo a medalha, né? O que que é para o jogador de futebol? É estar levantando a taça.
eu entendo que a cabeça do vendedor ele é muito parecida com a de um atleta. Ele vai performar, ele vai buscar, ele vai treinar, ele vai falar com as 100 pessoas, ele vai bater a meta. Só que quando ele bater a meta, ele quer que todo mundo saiba que ele bateu a meta. Sim, perfeito, isso mesmo. Né? É o jogador de futebol. Sim. Ele foi artilheiro do campeonato, porque vai ajudar o time? Vai. Mas ele quer também o reconhecimento. Agora eu quero fazer uma analogia com o que você disse. Vamos lá. Você sabe qual que é a minha maior indagação? Eu sou formada em Direito, fiz publicidade e propaganda também. A maior profissão, que tem mais rejeição hoje no mundo, é a profissão de vendas. Por quê? Por quê? A gente leva não todos os dias, Sim. o tempo inteiro. Quando você vende Exato. produto ou serviço, você está levando não o tempo todo. Só que é o maior desafio. Tá, por que para fazer faculdade de Direito, obviamente, passo 5 anos ali estudando, mais OAB. E para a gente ser vendedor, a gente não existe uma faculdade de vendas específico para isso. Vou longe. Um treinador, um jogador de futebol, pega aí, fala um Não, cara qualquer um, o foda. cara treina a vida inteira. Tá, vamos pegar ali um Gustavo Borges, que veio agora. Ele passa mais tempo treinando ou competindo? Treinando, sem E dúvida. por que o vendedor só treina uma vez, sei lá, uma vez por ano? Sem dúvida. Nós temos que treinar todos os dias. A E questão quando do afiar o machado Machado antes de. é todos os dias. Aí entra, por que da reunião diária? Cabe ao dono da empresa, ao líder da empresa, trazer esses vendedores para reuniões todos os dias, sei lá, 8 horas da manhã, 7h30. Gente, traz uma palavra de motivação. Pega uma parte do livro, eu acho legal trabalhar com o modelo de Kumbuka. Pega um livro, por exemplo, Como Influenciar Amigos, Fazer Pessoas, se divide por capítulo, galera, ó, a gente vai estudar isso daqui. E aí, todos os dias, vai ter lá a Kumbuquinha com os nomes das pessoas. Tira o nome, o Marcelo, o que você entendeu sobre esse capítulo? Ou seja, obriga a pessoa a estudar. E aí, o que a gente passa a maioria das vezes? Tentando só buscar ali a medalha. Só que como que a gente vai ganhar um jogo, um campeonato, se a gente não tá treinando? Sim. Não, mas sem dúvida, sem dúvida. Tem até aquele livro que fala Outliers, salvo engano, que fala das Sim, 10.000 aham, horas. sim, Esse livro é maravilhoso. Cara, então fala que o cara para ser especialista em alguma coisa, ele tem que passar 10.000 horas treinando. Não é fazendo só, é treinando, né? Tipo, eu já tentei calcular as aprimorando, minhas. né? É difícil. É Então, assim, desafiador. venda. E o que eu acho mais curioso, mais legal de venda, é que ele é extremamente democrático. Cara, você tem vendedor que não tem ensino, né, pós-graduação, faculdade, e é excelente vendedor. Né? Você tem gente que é excelente vendedor do Nordeste, do Rio Grande do Sul, de São Paulo. Então, assim, não tem aquele perfil específico, aquele trabalho. Tem sim. Eu vou voltar aqui. Um perfil tem. Geralmente o cara que é bom vendedor, ele tem realmente a chama que acende ele é o A quê? ambição, É a ambição. ambição. Né? E no bom sentido. Ou seja, esse cara, ele quer vender, quer ganhar dinheiro e quer ser reconhecido. Isso é quase que um ponto para ele se enxergar bem. É por isso que eu falo que é um atleta. Um atleta, ele vai comer bem, ele vai treinar muito, ele vai descansar bem, ele vai treinar muito, porque ele quer o reconhecimento no final. Nem que seja no subconsciente dele. Ele Concordo? quer. O vendedor é a mesma coisa. Né? Então o vendedor é um atleta nesse Ele, sentido. Né? ele é um atleta, tanto que ele tem que se comportar como atleta. Quando a gente fala de dormir às 8 horas por dia, que o pico de melatonina é das 10 às 11 horas da noite, que tem que dormir cedo, justamente para que no outro dia ele possa produzir melhor. Uhum. Então, o vendedor, o que eu mais ouço, eu quero ser alta performance. Aí eu falo assim, sério, quantas horas você dorme por dia? Ah, eu durmo X. Pratica atividade física? Não, isso ajuda. Come feijoada 4 vezes por semana. Não, o que você faz? Ah, o básico não está sendo feito, que é É, alimentação, dormir e fazer atividade física. Como que é ser alta performance se o básico a gente não consegue ler fazer? um pouco, estudar, e não precisa de faculdade. Não, e nem Estudar como cheguei os na melhores estão parte fazendo. de. Aí eu já falo que é uma pós-graduação, né? Quando você começa a buscar o autoconhecimento, estudar mais Sem sobre o dúvida, negócio. sem dúvida, sem dúvida. É, a gente, agora vamos, a gente falou do processo de contratação. Agora eu quero perguntar, e você, quando você vai montar um time? Já contratei as pessoas, então eu tenho que montar o processo de vendas dentro de uma Sim, empresa. Você hoje ensina as empresas, você ajuda, auxilia as empresas para montar o seu processo de venda, certo? Como perfeito. é que você faz isso? Bom, primeiro a gente precisa. Eu gosto de entender. Imagina então que o vendedor já foi contratado. Eu preciso entender se a empresa tem um código de cultura, porque é a partir dali que a gente vai conseguir fazer com que exista um senso de pertencimento. Ele precisa pertencer àquela tribo, Marcelo. Inclusive, ele tem que vender o propósito da empresa.
Por que que eu vendo? Vou dar um exemplo. Tem uma empresa que a gente trabalha que é climatizador de ar. O que que ele vende? Climatizador de ar? Não. Ele vende bem-estar. Uhum, sem dúvida. Porque quando o dono da empresa entende o porquê que ele tem que colocar um climatizador e não um ar-condicionado na empresa, aí fica mais fácil do dono entender. Sim. Então, por exemplo, precisa estruturar um onboard. O que que é um onboard? É você pegar todo o conhecimento da cabeça do dono e transformar isso em algo escrito. Então, por exemplo, colocar lá o Marcelo, o que que é a empresa X, a história, o que que é a história do Marcelo, o que que é a cultura da empresa, quais são os valores. Aí começa, tá, por que que existem esses microfones? Qual é o nome dos microfones? É assim, assado. Para que que serve? Você vai detalhar tudo, tudo, tudo. Porque depois disso daqui a gente vai separar por dias. Então, tem empresas que o vendedor vai passar 30 dias só nesse processo de treinamento. Para entender onde ele tá pisando. Sabe por quê? Sabe por que que o vendedor tem dificuldade em vender? Porque não tem confiança. E por que que ele não tem confiança? A maioria das vezes, 50% porque ele não entende do produto. Se ele não entende do produto, ele não vai conseguir vender mais. Aí o que que vai acontecer? Ele vai gerar uma pressão, porque ele precisa vender, logo ele não consegue vender, não consegue fechar, mas o problema está lá na entrada. Sim, Então, eu preciso que a empresa claro. Perfeito. entregue isto. Perfeito, E perfeito. aí a gente Concordo separa isso por plenamente. dias, conteúdos por dias. Tem um RH, se não tiver o RH, faz tudo bonitinho ali a data. Então, terça-feira, hoje, por exemplo, quinta-feira ali, o Marcelo vai chegar, o que que ele vai ler? Ele vai estudar sobre isso, isso e isso. Depois entra o quê? O treinador, o líder, o gestor fazendo roleplays. O que que são roleplays? Encenação. É o Marcelo, que está como hoje vendedor, iniciando. Como que você apresenta para mim? Eu corrijo os pontos de atenção e peço para que você estude novamente esses pontos de atenção. No outro dia, a gente vai reaver de novo. Você vai apresentar para mim, eu vou apresentar para você. E assim a gente vai fazendo, vai acelerando esse processo de rampagem. Vou dar um exemplo. Em uma das empresas que eu atuei como treinadora de vendas, demorava um ano para o vendedor chegar ali e vender, por exemplo, 3 milhões de reais no mês. Depois que nós montamos todo esse processo de onboard comercial, então, a pessoa treinou durante o mês, no segundo mês ela entregou 3 milhões. O Uau, processo de rampagem é uau. muito rápido. Olha só. Ou seja, eu não errei, acertei na seleção. Acertei não, né? Porque a gente não tem 100% de certeza. Mas sabe o que que eu olho no vendedor? Quando às vezes eu tô junto na contratação, para ter esse olhar, o dono pede a história da pessoa. Uhum. E eu vou te falar, a técnica, embora eu seja treinadora de vendas, eu falo que a técnica é em último lugar. Uhum. Sem dúvida. Eu olho para Sem a dúvida. história, vamos entender do produto, no final eu entro com a técnica e a parte de desenvolvimento. Então, é impossível um vendedor que não tem todo esse conhecimento, ele não consegue ir para o campo de guerra, né? Para o salão de vendas muito mais treinado e, sem sombra de dúvidas, muito mais confiante para entregar ali o propósito da empresa para o consumidor. Muito legal isso que você colocou. Eu vou fazer mais uma analogia com um atleta. Olha só, no futebol a gente sempre fala o seguinte: trabalhei muitos anos nesse mercado, a gente sempre fala o seguinte: o jogador, quando ele tá confiante, ele rende muito mais. E o que que você acabou de falar do vendedor agora, Anne? Você disse que o vendedor, quando ele está realmente preparado, ele ganha confiança e a venda sai mais naturalmente. Perfeito. No meu método, quando a gente fala de processo, desculpa te cortar, no processo de vendas, aproveitando o gancho, todo mundo já fala sobre abordagem, tal, ali 7 passos, o meu tem 11. O primeiro não é nem a prospecção, é a preparação. Eu fiz analogia igualzinho um atleta. Olha que E é a legal. preparação. O que que é preparação? Marcelo, é ele estar bem até mesmo com a própria imagem dele. Ah, Ana, é ridículo falar pro vendedor que ele tem que fazer a barba? Não. Uhum. O óbvio tem que ser dito? Eu prefiro matar o óbvio antes. Então, eu já ensino Muito ele bom. antes, Muito entende? bom, muito bom. Então, tem muito. Muito bom. É, cara, isso é muito interessante, meu amigo, porque assim, aí a gente, porque quando a gente fala do processo de vendas, tem muita gente que falando que se incomoda na empresa. E mais uma vez eu trazer o vendedor como o atleta de futebol. Num clube de futebol, eu trabalhei muitos anos, tinha muito funcionário que ficava frustrado, porque ele fala, pô, só o jogador ganha dinheiro aqui. Porque assim, o salário médio no futebol dos funcionários administrativos, vamos falar assim, é o mesmo das empresas. E como que é o salário dos atletas? Dos grandes clubes? Gigantescos. E aí o cara tinha gente que ficava com raiva, que fala, pô, mas esse cara ganha tanto e eu fico aqui das 8 às 8, esse cara trabalha 3 horas por dia. É o caso do vendedor.
Nas empresas em geral, essa analogia é válida por quê? Porque às vezes o vendedor vai sim ganhar os louros das vitórias, das conquistas, porque no fundo o departamento de vendas, todos os departamentos são muito importantes, mas o departamento de venda é que acaba sustentando a empresa, né? Claro que você tem que ter entrega, tudo, mas se você não vender, quebra qualquer empresa. Então, é natural que o vendedor sempre você tenha um pouco mais de cuidado, e o vendedor é um cara que exige mais esses louros da vitória, digamos assim, como se fosse um atleta, né, que a gente já falou. Concordo. Então, assim, eu acho que como é que eu vou te falar? É uma analogia muito válida essa comparação. E você quer fazer uma outra analogia com o Claro. campo de futebol também, Ah, com o jogo? No, a gente tem ali o jogador, vamos pegar o Messi, a gente tem o treinador e a gente tem quem? O dono do clube. sim. Normalmente o Messi vai estar ganhando muito mais às vezes que o dono do clube. O dono do clube vai estar com uma dívida do caramba ali. É verdade. O técnico vai estar ganhando um valor X, mas sempre quem acaba ganhando na ponta é o jogador. É, E nas vendas, dentro de uma empresa, a gente vê muito assim, mas o vendedor ganha muito. Primeiro, se não tiver venda, não existe mais nada. claro. Venda é sim o pulmão, coração, o cérebro da empresa. Se não tem venda, já era. E outra coisa, qual que é a pior profissão que existe hoje no mundo? Vendas. É a profissão que tem que ser mais remunerada. E aí, por isso que vem uma É fala, muito interessante, hein, e cara? aí vem uma fala do Fábio de Oliveira, não sei se você conheceu ele, Não. ele é do Sales Club ali, ele tá junto com o Thiago Concert, ele É, fala, vendas é o jeito mais democrático pra gente mudar de vida. é. E eu vou te falar, falando um pouquinho assim sobre um pouco mais no lado pessoal, por que que eu escolhi a vendas? Porque vendas tem relação com a minha maior dor, tem a relação com a minha maior dor enquanto criança. Eu comecei a vender alface, agrião e salgadinho na rua quando eu tinha 11 anos, Uau! Então você era vendedora desde os 11 anos de idade? desde os 11 Conta anos, mais sobre essa Marcelo. história agora, eu fiquei curioso. Legal, né? Lembra que eu comentei que fui a primeira sobrinha numa casa de 7 Sim, mulheres? sim. Todas as mulheres casaram, exceto a minha mãe, né? Demorou um pouco. E a gente passou por um momento bem desafiador, assim, de passar de não ter o que comer mesmo. Então eu me recordo, Marcelo, que uma vez comprava bastante cachorro quente lá em Maringá, lá no interior. A gente tem bastante cachorro prensado. Eu amava, amo comer. Eu lembro que a gente estava passando muita dificuldade de não ter o que comer dentro de casa. E eu me recordo que eu cheguei nesse senhor e falei assim: você não vende fiado um lanche pra mim? Que a gente não tem o que. Era eu 11, meu irmão 8 anos. Uau! E ele. Fui escondido da minha mãe. Minha mãe vai estar ouvindo esse podcast depois, ela vai saber disso. Caraca. E ele falou assim: olha, eu não posso vender pra você, porque a sua mãe tá desempregada, ela não vai ter como pagar. Hoje, eu jamais renegaria um lanche pra uma criança. Tá maluco. Mas sabe o que que eu fiz? É o que acontece com você, é o que você faz com o que te acontece. Eu chorei, chorei porque eu estava com fome. Mas o que que eu fiz? No outro dia, minha mãe falou que ia começar a vender as coisas. Salgadinho na rua. Vender não, fazer. E aí eu falo que ali eu comecei meu processo de vendas. E eu vendia salgadinho nas bandejas, sabe? Era eu e meu Sim, irmão. claro. Eu falo que eu sou do rapor. Eu acho que ele vendia mais que eu, porque eu ficava conversando com os vizinhos, sabe? Eu achava o máximo. E ali entre 11 e 18 anos, eu trabalhei numa fábrica de biscoito, fui diarista, vendi os salgados na rua, fui babá. Então, assim, nesse período, eu realmente, cara, eu fui ali pra área das vendas, área comercial, sempre gostei. E aí, depois que eu fui, aos 18 anos, que eu fui trabalhar como auxiliar de costura. Então, gente, só para fazer um questionamento em cima do que ela falou, olha que bacana. Ela demonstrou assim, ela ficou muito emocionada, você viu por quê? Às vezes você vê o resultado final, você vê a Anne aqui hoje, uma show de empresa, uma mulher bem vestida, uma mulher que fala bem, segura, só que você não sabe o que ela passou para chegar onde ela está. Então, essa história dela é extrema. Hoje a segunda história, muito assim, pessoal que você conta e que me emocionou bastante, porque mostra o seguinte: ser empresário, ser CEO, ser referência, no mundo imediatista como acontece hoje em dia, pessoal, tem paciência. Você vai construir suas coisas.
Então, quando alguém te vende algo muito fácil, em geral, você vai se dar mal. Eu já me dei mal muitas vezes Sim, em investimentos, quando fala, pô, é rápido, ou não sei o quê, me dei muito mal. E assim, quando você vem de baixo e constrói, você constrói o quê? Se eu tiver errado, você pode ver. Você, resiliência e principalmente a venda para Anne foi a única saída que ela tinha para conter a situação difícil que ela vivia. Ela podia ter, ela e a família dela ter sentado, chorado e não feito nada. O que, que eles foram fazer, independentemente do tamanho? Empreender. E eles acharam na venda altamente democrática a saída para mudar de vida. E tu hoje está aqui a Anne, com os braços e as pernas bem, né, Dani? Não perdeu nenhuma mão, não perdeu nenhum braço, não. indo para a rua vender, fazendo o que foi necessário para chegar onde chegou. Então, é, aqui não é um programa que a gente vai vender uma utopia. A verdade é, com chegar a um determinado ponto exige muito sacrifício, Muito, força de vontade, escolhas, abrir mão de muitas coisas, muitas. renúncias. E, primeiro assim, eu te admiro muito pela coragem que você teve de contar as coisas que você contou aqui hoje e pela força e a energia boa que você tem que a gente tá te falando, cara. No dia que eu te conheci no evento, você se conectou com um monte de gente, você gerou negócio. Cara, por quê? Porque você aprendeu desde muito novo o valor dessas conexões da resiliência. Tenho certeza que hoje, quando você relembra dessa história do cachorro-quente, jamais você quer ser igual a esse cara. Você quer vender algo totalmente diferente, como pessoa. Sim, Você nunca vai formar alguém que tenha esse tipo de postura. Você vai querer formar teus filhos ou as pessoas ali perto de uma forma diferente, que com seja certeza. grandiosa, com coração, espírito diferente desse jeito. Então, parabéns. E aí, eu queria que você dissesse pra gente onde foi quando você falou assim, cara, agora eu já tenho a confiança, eu já me preparei, porque eu faço isso desde os 11 anos de idade, e agora eu quero ensinar as pessoas a venderem. Como é que foi isso? Legal. Acho que o meu maior ponto de inflexão, então, foi no último ano da faculdade de Direito. Eu estava em dúvida se eu queria atuar na área jurídica, embora eu fazia muito bem a área comercial. Eu Hum, gostava. Mas ali eu entendi, numa mentoria, inclusive ela é minha mentora até hoje, a Karina Benhossi, ela fez a seguinte pergunta. Eu entrei por um acaso numa aula, eu fazia pós-graduação em Direito Civil, e entrei na sala errada. Eu falo que o acaso de Deus, né? E eu entrei, falei, gente, onde eu tô? E fiquei por respeito, falei, deixa eu ficar aqui agora, não vou sair no meio da aula. E no finalzinho da aula, ela fez uma pergunta. Você sabe quais são os seus maiores talentos? Isso pra turma. Eu falei, gente, talento, eu sei, né? Na hora eu falei, acho que eu sei. E eu não conseguia falar quais eram as minhas maiores habilidades. Eu pergunto pra você, você sabe quais são os seus 5 maiores talentos? Assim, de, de cabeça? Você sabe, Marcelo? Nunca parei para fazer essa Sim, foi análise. isso daí que eu pensei também. Muito bacana. Talvez Nesse, eu consiga te responder, mas não de bate pronto. por exemplo, comunicação é uma habilidade que você tem muito Sim, bem, claro. seja um talento. A minha, hoje, está muito claro que é adaptabilidade, harmoniosa, ou seja, dentro de um ambiente eu consigo trazer harmonia para um grupo. Logo, eu consigo me comunicar muito bem. Então, você começa a entender seus maiores talentos. E eu vou deixar já uma dica para vocês aqui, que vocês que queiram. Eu quero saber como que é meu maior talento. Eu li um livro chamado Pontos Fortes e Pontos Fracos. Eu não me recordo do nome do autor agora de cabeça. Eu não sei falar inglês aqui, gente, então eu não vou nem arriscar. Mas depois eu deixo aqui certinho o nome do autor para vocês. Essa foi a base para eu conseguir entender quais eram os meus maiores talentos. E aí, o que que eu comecei a fazer? A potencializar aquilo que eu tinha de melhor. Muito bom. O que E que eu como é que você fez isso? eu fiz uma transição de carreira. Saí da área jurídica e fui vender Não, consórcio peraí, imobiliário. deixa eu entender. Tu entrou numa aula sem Aham, querer, aham, errado, de bico, sim, porque não aham. era a aula pra você estar. Não, não era. E essa aula que você entrou mudou tua vida. Mudou minha vida, Mudou teu destino profissional. com certeza. Então conta agora como que é a sequência. Aí, quando a gente começa a entender sobre essas habilidades, comecei a potencializar, isso foi na pandemia. Na pandemia em 2020, ali entre uma situação ou outra, eu era falar um pouco do meu trabalho de voluntário, porque vai fazer uma década que eu sou voluntária na ONG. Não. Posso falar o nome da ONG? Claro, lógico. Pescadores de Vidas, em Sarandi. Que A gente legal. atende Onde que é? crianças.
em Sarandi, interior do Paraná, Interior do Paraná. do lado de Maringá, na minha Ah, cidade. Maringá, tá. A gente atende crianças Pescador de vidas? pescadores de Ah, vidas. pescadores de A vidas. gente atende crianças e adolescentes de 6 a 16 anos, ou seja, nós levamos enquanto voluntários e professores novas perspectivas de vidas para aquelas crianças. Ou seja, tem muito a ver com o que eu passei lá, Sem que eu tive no dúvida, passado. sem dúvida. E aí, virei presidente. Tava falido a ONG. Nós iríamos falir, não tinha dinheiro para pagar. Aí entra o quê? Meu perfil dominante. O que que eu fiz? Foco no resultado. A gente, você não tá entendendo as conexões. Aí entra as conexões, Você enfim. estruturou um departamento de vendas para ONG. Perfeito, isso aí. Nós não tínhamos em março R$ 0 negativo, não tinha nada. Até um carro a gente ganhou naquele ano. Uau. Nós fechamos com R$ 65 mil no caixa. Fazendo prospecção, vamos embora e fazendo network, vamos pra cima. Deu super certo. Tive burnout o ano passado, começo do ano, o médico pediu para me afastar. Então eu saí da ONG, não sou mais presidente, sou voluntária. Enfim, quando eu volto na transição de carreira, em 2020 eu comecei a receber em janeiro de 2021. Então, na pandemia, eu atuava na área jurídica. 2021, recebi um convite do Juscel e da Karen. Hoje eles são grandes players aqui no Brasil. E ele queria que eu fizesse parte do time comercial dele. Você acha que eu, advogada, vou vender? Mal sabia que eu já vendia. E aí, o que aconteceu? Eu aceitei o desafio. Pelo quê? Pelo dinheiro. O que aconteceu? Eu ganhei no primeiro mês, vendi, gente, tô falando sério, eu posso abrir números aqui? Claro, lógico, à vontade. Eu ganhava na advocacia 2.500 fixo, mais uma comissãozinha ali de uns 500, chegava uns R$ 3.000. No primeiro mês, eu ganhei quase R$ 16.000. Uau. Vendendo, lembra? Ou seja, segundo, terceiro mês, Olha você com preconceito imbecil na sua muito. cabeça, gente. Fica, olha que lição. E eu vou te falar, onde eu faço isso com o vendedor? Uma das primeiras coisas que eu falo, se você não entende que você é vendedor, não adianta você estar nesse posicionamento, porque tem muita gente hoje que tem vergonha de falar que vende Uhum. algo. Que é vendedor, eu vendo. Gente, nós somos vendedores, você é vendedor o tempo todo, o médico tem que ser um vendedor, todo mundo tem que ser vendedor. Para Com você certeza. conhecer sua esposa, teve que se vender. Isso é Claro. fato, todo mundo sabe disso que a gente precisa vender Lógico. algo. Mas quando a gente entende, realmente eu sou vendedora, muda o jogo, tá? Sim. Daí muda aqui na mentalidade. Enfim, fiquei por 2 anos nessa empresa. Virei treinadora de vendas. Hoje estou fazendo esse processo de rampagem dos franqueados. E o ano passado, quando nós nos conhecemos no G4, a empresa existia um método. E eu concordava com o método, só que eu entendi que, concorda comigo, se você tem o mesmo processo de entrada, um onboard, tudo, todo mundo entra, tem o mesmo treinamento, por que que um vendedor, a lei de Pareto, né? 80-20 ali. Por que que 80% do time não estava vendendo igual aos 20%? Essa era a minha indagação, eu queria entender o porquê. Foi onde fui estudar neurociência, para entender como o nosso cérebro funciona. E não tem como cair na gestão das emoções. É altos e baixos. É fácil você hoje. Hoje um vendedor me ligou. Anne, vende X valor para você. Em 6 dias, bateu a meta que ele entrou recentemente. O que que você acha? Parabéns. Agora você acabou de me provar que em 24 dias você consegue vender 2 milhões. Ele, não acredito. Eu falei, você veio trazer para mim. Ou seja, eu consigo usar isso, articular para que ele consiga, eu consigo extrair o melhor de cada vendedor. Claro. E aí é onde eu entendi que o maior desafio não era nas vendas. Primeiro, era a autoconfiança, mas a autoconfiança estava ligada com o fato dele não entender sobre o produto. Segundo, a autoconfiança dele não. Autoestima baixa. Quer ver algo que detona um vendedor? A autoestima. Não, se chegar frustrado, derrotado Acabou. numa venda, acabou. Você já Acabou. perdeu. Acabou. E aí eu fui entender o porquê. Porque para cada 10 contatos que ele fazia no dia, 9 eram não. E aí por isso que eu pedi para você guardar um não, porque ia chegar essa hora. Qual que é a maior profissão, qual que é a maior, hoje a vendas é a profissão mais rejeitada do mundo. E por que é rejeitada? Vem lá dos primórdios. A gente vivia em bando antigamente, né? A rejeição. A rejeição. E a rejeição tá ligada com o quê? Com as amígdalas cerebrais. Para cada não que a gente leva, é como se fosse uma dor física. O nosso cérebro, ele não sabe o que é real e o que é imaginário.
Logo, aquela ideia, aquele papinho do gestor falar assim, que eu já ouvi, você talvez também, ele não está rejeitando você, ele está rejeitando a sua proposta. Mentira, o nosso cérebro não sabe se é verdade ou não. Entende por que que o vendedor precisa desenvolver, entender sobre o autodesenvolvimento e entender sobre a gestão das emoções, como ele consegue trazer isso para as vendas? Então, se de fato eu entendi que na área da prospecção eu vou levar não, e aí pensa comigo, Marcelo chega em casa hoje, a sua esposa lá e te dá uma surra, um não. Aí no outro dia, você vai querer conversar com a sua esposa sabendo que Não, você vai levar um é não? duro, né? Claro. Isso na área Mas das isso pra vida, vendas. em tudo, Isso claro, é na área lógico. das vendas. O próprio cérebro antecipa já essa Você tá dor. querendo me dizer que o grande vendedor, aquele cara que toma 9 nãos por dia e vende uma, ele é um sociopata, porque ele, ele sai cada dia mais motivado, cada porrada que ele toma. Como é que é aquele cara que gosta de apanhar? Ele é masoquista, sadomasoquista. Olha, não te Quanto mais posso ele analisar. apanha, mais ele fica forte, né? É que nem o Hulk, quanto mais nervoso, mais ele cresce. É, aí que tá. As pessoas chamam de resiliência. Sim, Eu chamo de antifrágil. A antifragilidade. Porque resiliência, vamos pegar aqui um exemplo, tá, gente? Vamos cuidado para não acontecer. Imagina que isso seja um ferro. Eu vou lá e dou um soco no ferro. O ferro ele vai voltar ao estado normal dele se ele é massa? não, Tá. Se eu vou lá e bato em você, te dou um não, você vai voltar no outro dia do mesmo jeito? não, provavelmente não. Ou, na verdade, assim, depende, né? Então, mas aí que tá. Uma vez, se levar 9 nãos É, todos os dias, claro. toda Você semana, fica frustrado. de 2 ou uma. Ou você vai começar a se afastar ao ponto de eu nem conseguir ligar mais. Eu fiquei um mês na empresa e não conseguia fazer ligação. Eu paralisei. Eu paralisei. Sim, sim, acontece muito. Só que daí eu comecei a estudar a parte das emoções, como funciona o cérebro. Ah, legal. Então, a rejeição só vai acontecer na prospecção? Gente, sim. A rejeição, ela só vai acontecer na fase da prospecção. Então, todas as atividades que levam não, ligação, prospecção, é onde vai haver a rejeição. Se você superar isto, eu tenho certeza que o restante ou vai ser alguma dúvida, ou vai ser negociação, ou alguma objeção do seu cliente. Vou fazer um questionamento que eu acho muito Claro. importante aqui. Eu vou fazer um relato do estúdio. Aqui no estúdio, durante uns 6 meses, a gente não conseguia eh, fazer um processo adequado de venda. Principalmente antes da chegada do Davi, a gente tinha dificuldades operacionais na entrega. Então a Sim. gente não conseguia entregar no nível que a gente queria. Mudando. A gente não conseguia atender um padrão. Algumas vezes a gente entregava muito bom, e algumas vezes a gente entregava mais ou menos. E eu sou um cara, desculpa dizer, que dizem que não é o correto, mas perfeccionista. Eu odeio entregar um negócio mais ou menos. Também. Então, aquilo me deixava vulnerável. O que você falou, inseguro na venda. A partir do momento que a gente arrumou a casa e começou a entregar um produto de altíssima qualidade, então a produção já não tinha mais problema, aí eu foquei em entender quais eram os erros na nossa etapa de venda, que a gente está sempre aprimorando. E aí, o que antigamente era uma frustração de a cada 10 pessoas, uma fechava, hoje a gente tira o pedido. Então, a gente foi demorou 1 ano, e 1 mês mais ou menos, está aberto, sei lá, nos últimos 3 meses, eu brinquei, a gente não vende, a gente tira de pedido. A comunicação que foi criada, a instrução que o equipe de vendas tem hoje, mas eu tive que entender a fundo processo por processo para passar e os meninos hoje, eu digo que hoje a gente está pronto para replicar e a gente já tem várias propostas para ter outros estúdios. E Que hoje eu estou legal. seguro para fazer. Mas esse foi um processo de validação que eu falo assim, eu passei no vale da morte, eu passei no deserto. Porque primeiro eu não acertava a operação, depois eu tomei muita frustração com venda, depois o estúdio estava lindo, bonito, produtivo e tal, 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 e eu não vendia para ninguém. Aí baixa preço, aí a gente acertou a comunicação, acertou a campanha, acertou as pessoas, e o processo começou a ser contrário, praticamente tira pedido. Então, sei lá, cada 2 pessoas que vêm aqui, uma a gente fecha. Basicamente esse é o número. Que legal. Aumentou muito. E a gente também fez uma limpeza, deixa eu tentar achar a palavra correta, a gente conseguiu que também não viesse tanto lead, a gente aprimorou esse lead. Para que eu não gere no vendedor também essa frustração de ele atender 10, Entender o de perfil ele mais atender correto. 20 pessoas,
para de repente fazer uma venda. Sim. Porque aí de tanto ele sai carregado. Então hoje, às vezes demora, mas né, porque é um processo de contratação de um podcast, não é você comprar pão na padaria, é diferente. Mas assim, até ele fala pra mim, pô, lembra aquele cara que eu comecei a conversar 3 meses, hoje ele veio aqui e fechou. Fechou muito pouco, porque o momento de compra disso, talvez o cara tem um outro estúdio e ele tem que esperar terminar o contrato dele. Às vezes o cara tem outro sócio, eles precisam resolver algumas coisas antes de efetivamente começar o projeto. Então você tem tempo. Então, às vezes não é o tempo do vendedor, é o processo. Só que hoje, todo dia ele faz venda. Então ele já não liga mais, se ele toma 3 nãos e um sim, porque ele sabe que no fundo já tá girando. Ele Você já tira está muito fazendo problema. automaticamente a regra dos 30 dias na prospecção. É isso. Sabe o que Entendeu? acontece? Vamos lá. Se em 30 dias você não gerou grande prospecção, o resultado dessa má prospecção vai vir daqui 90 dias. Uhum. Então, o vendedor ele precisa prospectar todos os dias. Se deixar de prospectar um dia, ele vai sentir isto uma semana. É, com certeza. Precisa. Por isso que Então, a vocês gente, estão prospectando. por isso que a gente criou uma máquina de vendas. Eu li, até sempre falo para todo mundo, tem que ler aquele livro, o Receita Receita Previsível. previsível. Tem que ler. Porque a gente criou um processo contínuo de venda. Toda a minha estratégia de venda está naquele livro. Basicamente tudo. Eu só adaptei a linguagem. Mas, cara, todo aquele processo, cara, eu nunca paro minhas campanhas. Perfeito. Então, minha campanha no Google e minha campanha no Instagram e Facebook, ela é contínua. Minha campanha de indicação, ela é contínua. Você está com 2 canais de prospecção hoje? Cara, a 2, gente tem o 3? Google e o Instagram, são os dois, Instagram e Sim. Facebook, e aí muito na indicação. Então, as pessoas que vêm aqui, a gente faz a pessoa fazer uma avaliação, oferece aí oportunidades de desconto para quem trouxer pessoas interessadas. A gente tem algumas crias assim, mas basicamente de prospecção são esses dois, tá? Legal. E tá indo muito bem hoje. Claro, tem novidades que a gente pode colocar, talvez agora já seja o momento da gente aplicar novas coisas, mas para quem há 6 meses tinha dúvida se validava o negócio ou não, hoje a gente não tem mais dúvida. Quer Hoje a gente já está ver? falando em ampliação, por quê? Porque se a gente continuar nesse perfil que a gente tem hoje, em 2 meses eu já não tenho mais condições de atender nem os meus clientes, então eu já preciso ampliar. Quantos vou fazer um cálculo com você aqui, ó. Quantos mais ou menos vamos coloca aí, chuta um número que vocês atendem aqui no estúdio. Assim, se eu for fazer o processo com uma sala hoje, eu posso atender co- por dia, eu tinha esse número registrado, são 6 pessoas por dia que a gente consegue no período de trabalho. Vamos arredondar a conta para 5? Então, 6, aí você multiplica vezes 5, 5, você está falando 30 30, mais o sábado. 120. Então, são podcasts, vamos supor, 30 podcasts por semana, 120 atendimentos com uma sala, duplicaria para 240, assim que ficar pronta a segunda sala lá hoje. Perfeito. Esses são os que passaram por aqui, Não, que gravaram. não, tô falando assim, a capacidade total. Ah, Quantas perfeito. pessoas gravam hoje? Nós temos 60%, 60, 70% hoje do nosso estúdio tomado os horários, assim. Que legal, que hoje dá uma média de, sei lá, 70 pessoas mais ou menos, passa aqui no mês. Poxa, você vai colocar aqui coloca uma média assim de 3 gravações por dia, vamos dar 15 por semana, 60 pessoas mais ou 60. menos. Legal. Se eu vim aqui, eu gostei do seu trabalho, concorda que um lead dessa pessoa, no caso, eu tô aqui, Obrigado, Davi. gostei do seu trabalho, seu comercial vem e faz um trabalho comigo depois. Anne, quem são as pessoas que você acredita que eu poderia estar entrando em contato para gravar um conteúdo? Uhum. Essas pessoas me indicam no mínimo 10. Quantos novos leads você tem para o próximo mês? Muito mais, claro. 600. Você vai multiplicar por muitas vezes. É que assim, no nosso mercado específico, né, assim, isso muda um pouco, porque assim, podcast não é um negócio que você vai, pô, eu vou comprar um podcast. Tem que ter uma estrutura, um desejo e tal. Tem que ter. Mas o que acontece é o seguinte, hoje a gente já tem, da galera que grava, no mínimo, traz uma indicação sempre traz alguém, sempre tem uma indicação. Então a gente já está imaginando que num processo muito próximo, essas 60 pessoas já vão fazer que gravam hoje com a gente numa média aqui, eles mesmos vão fazer esses horários serem Preenchidos. tomados. É fazer um bom trabalho, entregar. Hoje vocês entregam muito bem. E não tem como as pessoas não te indicarem. Uhum. Até o Rodrigo Noll fala muito bem, né? Ele O Rodrigo é muito traz, bom nisso, né? Já é, veio aqui, aliás, um grande cara, Rodrigo, cara. ele traz muito bem Grande profissional. a maestria da indicação.
Mas não tem como a gente não ter resultados. Assim, o dinheiro está na prospecção. Jabe Blount fala: quanto mais você prospectar, mais sortudo você vai ser. Uhum. Então, essa história de a sorte, né? A sorte é prospecção, gente, não tem como. Nós, enquanto vendedores, temos que prospectar todos os dias. Se você falhar, um dia você vai sentir. Ali vai sentir lá na frente, nos seus resultados. É muito bom isso que você falou. Então, assim, por isso que aí, muito interessante você estar falando. A nossa prospecção, ela é reativa hoje. Quer dizer, melhor eu pensar isso melhor. Vamos lá, me ajuda a criar isso. Agora eu coloquei. Eu tenho prospecção, eu não ligo direto para ninguém, eu não abordo. Eu uso as máquinas que são o Google, que eu faço os anúncios, e o Instagram e o LinkedIn. No Google, por exemplo, a pessoa procura lá locação de estúdio no centro de São Paulo. Sim, A gente vai aparecer mais 3 ou 4. Qual a diferença de um para o outro? O cara do Google, ele já está no ponto de compra. Ele só não sabe com quem e onde ele vai fazer. sim. Então esse cara ele vai ver preço, vai ver estrutura, vai ver quem entrega melhor o que ele quer. O cara do LinkedIn, muitas vezes, do LinkedIn não, perdão, do Instagram, do Instagram. Facebook, é um cara que assim, muitas vezes, ou ele já tomou a decisão de fazer, mas ele tá ainda, ele não fez, ele não tem. Geralmente o cara do Google também, muitas vezes, é o cara que já faz. Então ele tá querendo trocar de estúdio por alguma coisa. O cara do Instagram é o cara que tem outro ponto de compra. Ele é uma compra mais demorada. Por quê? Geralmente esse cara, ele, poxa, eu preciso. A cabeça dele tá assim, poxa, eu sei que teria muitas vantagens de eu Quero fazer fazer. um podcast, mas, cara, putz, será que é momento? Quanto custa? Será que. Onde será que é o melhor lugar? Então, assim, então é um processo de compra mais longo, Sim, né? Então, a gente prevê. Hoje o Google, sei lá, acho que é 70% das nossas vendas aqui, fora indicação, é do Google. legal. Só que a gente tá entendendo que o Instagram, é uma coisa que eu comecei a ver, sabe esse cara que eu te falei? Já teve 2 que nem falou essa semana. Pô, caras que eu conversei há 3 meses atrás estão fechando agora. É o quê? É o cara que ele prospectou há 3 meses. Como ele não é um processo que ele já tá definido, ele tá fazendo. Então, nos próximos 3, 4 meses, essa galera que veio do Instagram e do Facebook, ele já vai ter tomado a decisão, já vai ter feito a comparação de preço e vai estar no ponto de fazer a compra. Então, eu digo o seguinte: o cara que vem do Instagram no meu negócio, ele é um processo de compra mais longo, sei lá, 90 dias. O processo de compra do Google é um pouco diferente, Mais rápido. né? Diferente. Então, assim, e a gente incentiva os nossos clientes a também indicarem pessoas, fazerem avaliação, falarem bem da gente. Perfeito. É mais ou menos assim como a gente trabalha. E hoje, o que eu quero dizer? A nossa máquina nunca para. Eu não parei. Depois que eu comecei a fazer campanha, eu não parei um dia. Não teve um dia que eu não tinha lá eh, a campanha no ar, tanto no Instagram como no Facebook. Então, quer dizer, eu estou no processo de prospecção o tempo todo. Ah, você está investindo, lógico, mas, cara, você não precisa investir 1 milhão. Você investe o que dá para você investir para começar. E aí, conforme vai gerando mais leads, você vai investindo mais. E é assim que a gente trabalha, né? Quer ver algo importante? O maior desafio hoje é quando você, no caso, tem prospecção ativa e uma prospecção passiva, né? Sim, No caso, quer ver onde as pessoas estão deixando dinheiro na mesa? Por não manter o follow-up com o cliente. Então, por exemplo, cai lá no sim. seu Instagram, o seu comercial vai lá e faz a abordagem. Tá lá no CRM, no funil de vendas. A pessoa tá pensando, coloca lá no funilzinho que tá pensando, por exemplo, tá em negociação. O vendedor, aí é um desafio muito grande. As empresas que não possuem CRM estão deixando dinheiro na mesa, porque esse Sem lead está dúvida. ficando perdido. Sem dúvida. E aí, eu vou te falar, se o vendedor não consegue visualizar que tá aquele lead ali, ele Sem vai se dúvida. deixando. Esse Sem dúvida. negócio de deixar no WhatsApp não pode existir. Leads tem que estar, seja uma planilha. Porque se der problema no celular, já era. Tá bom, claro. Tem que estar no CRM. Ai, não tem CRM, planilha. Algum lugar tem que estar escrito esses leads. E aí eu vou te falar, existe um estudo hoje de Harvard que ele fala que cerca de, primeiro, 5 minutos é o tempo que o seu vendedor tem para conversar com o cliente que chega na base. Aquele que foi lá e curtiu um vídeo nosso aqui. Uma pessoa veio que curtiu, interagiu, gostou. Seu comercial entra lá e vê quem é essa pessoa. Ah, a Anne gera conteúdo. O seu comercial tem que ir lá. Oi, Anne, tudo bem? Essa é a prospecção ativa. Essa é a prospecção ativa. Vou lá e chamo. No mínimo 10 contatos assim por dia tem que fazer. É 10 contatos por dia.
Ó, que corte bacana esse aqui, hein? Esse aqui vai servir para nossa equipe, isso eu já não faço. É, e eu vou te dar mais então aqui. Se você tem um comercial que quer ganhar dinheiro, lembra? Gente, vendas é o meio mais democrático para ganhar de vida. Ah, trabalho no administrativo. A empresa, ela te dá acessibilidade para você para o comercial. Talvez você não tenha um perfil atual, mas tem como desenvolver. Não é estagnado o perfil, você pode desenvolver. E eu conheço grandes vendedores que tinham um perfil totalmente contador. E hoje está em número 1 dentro da empresa. Mas ele teve que desenvolver grandes habilidades, hard skills e soft skills, que são o quê? Eh, habilidades técnicas e habilidades, por exemplo, de comunicação. Ah, para eu ser hoje um contador, eu tenho que ter habilidade de hard skill, que é habilidade técnica. Para eu ser um vendedor, eu preciso desenvolver habilidades, Soft skills. soft skill, perdão, até falei errado, soft skill, hard skills. A soft skill seria o quê? Comunicação. Então, eu preciso desenvolver essa comunicação, o rapport na área das vendas. É entender o seguinte: quero vender? Quero. O que que eu preciso para vender? Isto. Eu tenho já essa habilidade? Forma uma. Gente, pega um papel ali e coloca 2 colunas. O que eu tenho de habilidade e o que eu preciso desenvolver. Vou dar um exemplo sobre mim. Claro. Eu quero, estou já numa posição que eu quero ser palestrante. Desde 2021 eu escrevi num caderno que eu seria palestrante e treinadora. Só que eu não tinha clareza de qual área que seria. O que que eu coloquei? Que eu precisava estar no digital. Eu tinha dificuldade, por mais que gente, eu esteja falando aqui, eu era gaga quando eu era adolescente. O que que aconteceu? Eu só comecei a falar nos vídeos o ano passado, tem 1 ano que eu gravo. Uau. Mas há 1 ano atrás, 2022, eu contratei uma mentora para me ajudar nesta área que eu tinha maior dificuldade. Hoje eu quero ser palestrante? Quero. O que que eu faço? Estou estudando comunicação para palestra. Eu preciso, tá lá, fonoaudióloga. Lembra do atleta? Para que nível eu quero ir? Vencer suas dificuldades. Todo mundo Exatamente. Então tem. todo mundo pode ser Claro, vendedor. Agora, o que a gente não pode ser é estagnado, tá? claro. Mas voltando, que eu queria te dar uma dica, volta aqui, né? Do TDAH, você vai me ajudando aqui, Eu gente, também tenho o meu problema. senão não fecha as caixinhas daqui. Azedou. Ah, não, e já me deram feedback. Às vezes você começa, a gente vai lá, não fecha. Eu falei, então grita, É, ó, seus cortes vão demorar meia hora cada um, né? Que eu vou vai ter que vendo. ficar buscando. É, pois é, eu tenho que ficar buscando. Mas Brincadeira, o enchendo Davi que seu se saco. vira ali, ó. Tá muito bom. Ó, vamos lá. Brincadeira, mas ó, por exemplo, sexta-feira, perdão, domingo, você vai olhar seu Instagram. Você vai verificar as pessoas que te curtiram, você vai pesquisar. Quem é o perfil que você quer? Médicos? Você vai procurar médicos. São Paulo. Advogado. Advogado? Aqui é Tá, o que você mais tem, sabia? vai printando. Aqui é o que mais tem. É médico, Você já advogado tem um e perfil. empresário. Você vai procurar isso daí no domingo, 50. Você vai dar print naquele que você entrou e viu. Ah, ele já gera conteúdo. Ah, ele já gera isso. Ele gera que você vai printar o Instagram dele. Printa, printa, cria um grupo com você lá, printa Instagram, joga esses 50 lá dentro. Na segunda-feira, entre segunda e sexta, o que que o seu vendedor ele vai fazer? Ele vai pegar 10. Não é 11, ou 12, ou 9, são 10. Ele vai entrar em contato, vai montar um scriptzinho, né? Oi, eu não sou muito dessa parte, muito, por mais que eu goste da parte A gente tem tecnológica, isso bem. eu gosto da parte mais humanizada Aham. para essas interações. Oi, Marcelo, tudo bem? Aqui quem fala é a Anne da Otimize Cast. Ó, tô entrando em contato com você porque eu vi que você curtiu um vídeo nosso aqui e eu verifiquei nas suas redes sociais que você já tem um conteúdo legal. E aí, como a gente tem aqui na base já bastante clientes advogados, eu gostaria de entender se para você é o momento ideal para você começar a gravar um podcast. O que que você acha? Olha aí. Olha Enfim, que na hora. dica, hein? Gente, ou seja, se você prospectou 50 no domingo, vamos medir a taxa de conversão durante essa semana. Ah, deu lá, 10 se interessaram, fechei 5. Qual o esforço que a pessoa, que o vendedor teve? Qual foi o seu custo de aquisição desse cliente? Zero, basicamente energia, né? Aí vamos imaginar que vendei, vieram 10. Vamos imaginar que de 50 vieram 10. Desses 10, você consegue pegar a recomendação? Qual foi o seu custo? Zero E energia. o seu pipeline lá, seu funil de vendas, Só tá como? aumentando. Você entende? Tá vendo, Davi? Você tá vendo, Davi? Ó, a gente deixando dinheiro na mesa, Muito! Davi. O santo tem que estar aqui, Davi. Vamos dar um tapa na orelha dele hoje. Brincadeiras. Que legal. Então, isso é só Mas é uma muito bom. estratégia. Na verdade, isso aqui é um ensinamento para mim. Porque como líder, gestão, a responsabilidade de passar o que tem que ser feito é minha. Ele tem que Sim, executar, ele pode, lógico, eu sou muito diálogo,
Mas aí estou confortável da forma que está, mas eu sei que eu estou perdendo muito leite. Então, Sim. assim, é uma coisa que a gente vai encaixar, porque eu acho que faz todo sentido essa recomendação que você deu pra gente. Eu falei pra você, Davi, que ela ia trazer recomendações importantes, porque aqui quando a gente convida alguém, cara, eu vou contar uma coisa pra vocês que eu guardo as 7 chaves. Você sabe qual que é a grande virtude de ser apresentador de podcast? Você aprende de graça. Verdade. O cara, quando ele vem aqui, eu falo, pô, Davi, eu falo muito com o Davi, pô, Davi, tô querendo me desenvolver em tal coisa. Pô, vou trazer um cara bom pra caramba, que em vez de eu ler um livro, ele vai me dar umas dicas aqui. Aí eu fico lá meia hora batendo papo com o cara, depois vindo aqui, o pessoal acha que eu tô batendo papo. No fim, eu tô aprendendo. E eu tô ganhando tempo, porque às vezes eu ia ficar, eu leio, eu gosto de ler, mas Sim. às vezes eu vou levar uma semana para ler um livro. E às vezes os insights que essas pessoas trazem para mim, que já estão fazendo, como esse que você trouxe hoje, Uhum. e a gente vai colocar em prática, são mais valiosos do que um livro de uma semana, porque já é o cara fazendo algo. Então, você tem formas de aprender. Quer aumentar É, o CAC? Ô, você quer aumentar o seu ticket? claro, vamos lá. Uma estratégia que uma das empresas que eu Davi, você trabalhei está guardando isso. não Davi, se foi você criação perder isso minha. aqui hoje, você vai ver, Não Davi. foi criação minha, mas a gente queria atender muito médicos. Ah, Médicos têm tempo? não. Não. Se vamos pegar os representantes lá de propagandista. Uhum. Eles passam a tarde inteira sentada lá no consultório, olhando para além, esperando a agendinha do médico. E 5 muitas minutos vezes, para. exatamente. O que que nós fizemos? Qual é o valor? Qual é o valor da hora desse médico? Ah, R$ 500. Qual é o custo para trazer aquele lead? Porque a gente sabe que o ticket é maior. Qual é o retorno? Qual é o ROI? Fulano, te veio aqui, ó. Aí você tem que abrir o jogo. A hora que você chega, o médico fala: Ah, você tá bem, fulano? Ah, eu tô Fechei a bem. consulta que eu quero meia hora da sua atenção. Seguinte, nós estamos com uma campanha hoje na Time Cash, onde a gente entende que o médico, vocês médicos, têm tanto valor para dar Tá vendo, brother? para o público que eu paguei uma consulta particular para apresentar o nosso modelo de negócio Essa mulher me assusta, brother, de verdade. para ver se faz sentido para você levar o seu conhecimento, que está além da mesa, para um público maior. Nossa, Você vai vender a marca dele, ele vai te gerar resultado financeiro, ele vai ganhar mais, todo mundo ganha, é um jogo de ganha-ganha. sem dúvida, E aí, sem você dúvida. entendeu? Aí, beleza. Aí ele vai lá e fala assim: ah, quanto que é? Um exemplo. Ah, é R$ 1.000 aqui e tal. Legal. Já ganhei. Já pagou Claro. meu Cara, já que eu retorno. tô num papo aqui interessante, vamos lá. Eu tenho um amigo que ele trabalha na Prudential, ele tem, pô, já fiz propaganda pros caras, mas Prudente. tudo bem. Ele tem 150 médicos na base dele. E ele me procura e diz, Marcelão, como é que eu posso te ajudar aí no estúdio? Até agora Pronto. não foquei. Vamos lá. Anne, na posição de Nossa, já tinha vendido para todos. estratégia de vendas do otimista, que ele é Legal. o nosso público. Na Uhum. verdade, médico, Ah, é? empresário, médico e advogado são os principais caras. Legal. Quando eu estou usando aqui para o otimismo, gente, eu quero que você tire do meu contexto. Você vê as orientações que ela passou? Isso é uma especialista, uma estrategista, altamente reconhecida no mercado que ela está de vendas. Então, assim, a brincadeira que a gente está fazendo é óbvio que é para fazer você pensar fora da caixa. Né? Eu podia falar isso com a Anne ali na sala de network. Eu estou falando aqui para você tirar do meu contexto e entender o quanto uma consultoria de venda pode fazer, por exemplo, da Anne, pode fazer você faturar muito mais. E quando muitas vezes não tem custo nenhum e é muito simples montar esse processo. Não tem custo, Legal. entendeu? Então, assim, eu vou trazer para isso porque tô aproveitando aqui da sua boa vontade, mas vou fazer porque eu quero também que as pessoas entendam o valor de não achar que tudo é custo, de Sim. tudo eu preciso ter muito dinheiro. Não, eu posso fazer parcerias, né, estratégicas para conseguir atingir aquele público que é o meu público ideal. E Né? olha que Quem legal. tem o seu público ideal? Por exemplo, agências são ótimas parceiras nossas, Perfeito. entendeu? Então é isso. Como é que eu vou chegar? Aquele cara tem meu público ideal. Como é que eu chego e faço uma parceria com ele? Então, usando esse case, me Legal. ajuda a responder. Então, eu tenho esse amigo, ele tem 150 pessoas, médicos, e ele quer achar uma forma de trazer, de converter para cá esse pessoal. Me dá uma Perfeito. dica, como você faria? Legal. Como que é o nome Soe do os seu amigo? tambores, aqui. Como que é o nome do seu amigo? Murilo. Murilo, tudo bem? Murilo, eu queria seus contatos também, brincadeira. Primeiro, eh, a gente só indica aquilo que realmente a gente confia, Claro, concorda? Eu não indico perfeitamente. aquilo que eu não confio. Então, quando eu indiquei o seu trabalho, por mais que eu ainda não conhecesse você a fundo, eu vi o brilho nos seus olhos, Paixão, é isso. paixão.
E isso daqui não tem como você não ver no olho de uma pessoa. Uhum, E sem dúvida. acreditar realmente que o seu trabalho poderia agregar mais na vida das pessoas, e tem agregado. Legal. Murilo, seguinte, senta aqui, meu amigo. Vamos aqui. Primeiro, eu preciso entender quem são os seus maiores clientes médicos. Essa é uma estratégia que Prudential usa, MetLife usa, seu amigo usa com outras pessoas, Sem tá? dúvida. E várias empresas de consórcio também, entre outras, que é a referenciação. Se eu realmente só indico aquilo que eu confio, logo o Murilo, como se ele realmente é uma pessoa que gera Influente. influente, que gera essa credibilidade, concorda que qualquer pessoa que ele te indicar, a pessoa vai querer te ouvir só pela credibilidade que ele Lógico, tem? com certeza. Então, imagina o seguinte: a ideia é fazer com que o Murilo, sei lá, escolha, vamos começar com 20 médicos. Desses 20 médicos, vocês precisam criar um script. Script, oi, por exemplo, oi, doutora, até posso falar aqui, doutora Nancy, que foi que eu conheci lá no G4, o Amor de Pessoa. Doutora Nancy, tudo bem? Ó, aqui no caso, o Murilo falaria com ela. Doutora Nancy, ó, aqui é o Murilo, tal da Prudente, tô entrando em contato, porque eu estive com meu amigo essa semana, e ele falou que ele faz bastante gravações com médicos, assim assado, e ele trouxe alguns cases, e eu lembrei de você. Estou entrando em contato, porque eu passei o teu contato para ele, ele vai falar contigo, tá? Tudo bem, combinado? Qual o momento que você falou, no caso, o script, que gostaria de saber mais sobre o negócio? Só essa palavrinha, chama de eleição forçada, muda números, tá? Quando você fala assim, olha, passei o teu contato e ele vai falar contigo, combinado? Gatilho da reciprocidade. Se ele realmente é um bom influenciador, uma pessoa que tem credibilidade, o que o médico ele vai falar? Combinado. Combinado? O que o seu comercial ele vai fazer? Talvez até você, dependendo do grau do Uhum. médico. Oi, doutora Nancy, aqui quem fala é o Marcelo do time Zcast. Ó, tô entrando em contato a pedido do Murilo, ou seja, ela já tá sabendo. Fulano de tal, 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 a gente trabalha com grandes players, assim. Inclusive, estou mandando depoimento de um dos vídeos dos nossos médicos, manda uns 2 cases e manda pra ela ver. Faz sentido pra você? Olha que legal. Todo mundo faz essa pergunta. Faz sentido, mas eu vou trazer uma outra pergunta. Faz sentido pra você, doutora Nancy, gravar um vídeo com a gente? Faz. Por que que faz sentido? Todo mundo pergunta. Ah, entendeu? Vamos lá, 2 coisas. Por que faz Entendeu sentido? Tá e claro. faz sentido. Ninguém gosta de ser chamado de burro, então todo mundo fala que entendeu o seu produto. E no Uhum. final das contas, às vezes ele não entendeu. E aí o que que você fala? Faz sentido? Entendeu? Entendi. O que você entendeu então, Marcelo? Se fizer sentido para aquele médico estar aqui, ele vai fazer das tripas ao coração, seja qualquer horário para estar aqui com você. Você gerou o quê? Depoimentos, prova social, foi referenciado, e agora é só fechamento. Tirar o pedido. O sonho de qualquer Eu vendedor. fechei 35 milhões em 2 anos em consórcio. Uau! Meu Tá custo vendo? foi quase zero, só de recomendação. Não é Uau! pedir indicação. Indicação, eu te indico, que nem eu fiz lá com. Aliás, com uns meninos que eu indiquei, o que que eu fiz? Exatamente esse processo. Eu entrei em contato, eu falei que te conheci, e falei que você entraria em contato. O que que você fez? Entrei em contato. O que que aconteceu? Deu match. Deu Ou jogo. seja, vai ser assim com todo mundo? Não, claro Não. que não. A taxa de conversão, 100%, eu nunca tive taxa de conversão de 100% na minha Não, mas se vida. você tiver de 10%, já é excelente. Já. Mas aí entra um outro erro do vendedor de empresários. Não mede. Aquilo que não se mede, não É, cresce. não, Tem exatamente. que estar, esses prints que você vai estar tirando, esses médicos, tem que estar tudo na sua base de dados. Aí por isso que a gente fala das novas tecnologias. Precisa sim ter um CRM. Toda empresa que tem leads precisa ter um CRM bem estruturado, um chatbot, enfim. É fato. Você vê, ó, Davi, que aula que a gente está tendo hoje de vendas aqui. E você também, e, ó, de graça. Essa mulher cobra caro por essa aula Ah, aqui. E você tendo aqui no último EasyCast, sem custo. Parecem coisas simples depois que foram explicadas. Depois que foi explicada a mecânica, tudo fica fácil. sim. E aí eu tenho no Murilo, o pessoal fala, tem que falar com 10 pessoas por dia. O Murilo fala com 20. Então, assim, ele fala para mim, Marcelo, tem dia que eu falo com 40 novas pessoas. É. Então não é por acaso que ele tem um salário de mais de 100 mil reais. É porque ele trabalha demais. Ele é um avião. Ele é um avião. Mas ele é focado 100% no que faz. Perfeito. Então, assim, ele fala, Marcelo, eu quero me aposentar com 50 anos, diminuir o ritmo. Mas eu tirei na minha vida que 15 anos eu ia trabalhar numa energia. E, cara, é É o que eu estou fazendo. impressionante. É impressionante.
Eu confesso que eu tiro um pouco o pé. Eu fiquei doente recentemente. Você falou aí de uma coisa que eu quero colocar também. Você falou de burnout. Mas Sim. isso não te parou, isso te parou momentaneamente. Até porque eu tenho uma coisa que eu levo isso comigo. Os meninos sempre sabem que eu falo isso pra eles aqui. Falo pros meninos uma coisa. Primeiro, se não tá na agenda, não é compromisso. Ah, com Então, certeza. assim, valorize sua agenda. Porque se não tiver. Aliás, vamos fazer o seguinte: qual a importância de uma agenda pro vendedor? Qual a importância de uma agenda para qualquer pessoa? Vamos lá, vou fazer duas analogias. O que é importante e circunstancial e urgente. Uhum. Imagina uma agenda semanal. Importante, urgente, circunstancial. Aquilo que está na sua agenda é importante. Se você negociou a sua agenda, se você não cumpriu, vai virar o quê? Uhum. Urgente. Nós estamos o tempo inteiro apagando o quê? Incêndio e trazendo coisas no nosso dia a dia que são urgentes. Uhum. Porque a gente não fez aquilo que era para ter feito na agenda quando era importante. Pode perceber, uma pessoa que tem uma vida toda bagunçada, a agenda dela nem tem agenda, né? Ela vai assim, acha que o cérebro dela o tempo todo vai funcionar e vai Uhum. dar pau. Claro, claro, lógico. Quando eu entendi, Marcelo, eu vou te trazer uma reflexão aqui muito doida. Quando você falou do burnout. Eu já sou diagnosticada com TDAH há mais de 10 anos. Comecei a tomar medicamento, parei já há muito tempo, porque me fazia muito mal. Então, eu tomava realmente o mais forte, me fazia muito mal. E eu comecei a estudar bastante como o cérebro funcionava e falei, já sei, o que que eu preciso, tal. TDAH é falta de dopamina, nananã, fui articulando ali, né, estudando, tal, beleza. Funciona, funciona. Só que tinha algo desde 2000 e eu já fazia isso em 2021. Só que não era 100%, eu colocava só o que eu trabalhava, os meus clientes. Hoje eu começo, por exemplo, 7 horas, o que eu tenho que fazer é a prática da gratidão, arrumar cama. Eu coloco até às 9 eu começo a trabalhar às 9, tá, Marcelo? Ah, você não começa a trabalhar. Não, eu escolho trabalhar às 9. Porque às vezes eu vou até às 9 da noite, 10, meia-noite Claro. E trabalhando. você de manhã acorda cedo pra cuidar de você. Faço prática da gratidão. Todo santo dia eu agradeço. E não é agradecer, é escrever. Eu sou grata por estar aqui no Otimize Cast, eu sou grata pelo Marcelo, sou grata, enfim. Esta é a prática mais poderosa que existe no mundo. Além de ser bíblico, isso, a gente for trazer para a neurociência, já ouviu aquela parte de as pessoas é positiva, até a pessoa negativa positiva? É científico. Eu não quero nem falar sobre frequência vibracional, mas a prática da gratidão, ela eleva o seu nível de frequência vibracional. A prática do eu sou. O eu sou tem muita relação. Mas vou dar um corte Claro. aqui. O segredo, né? No livro O Segredo eu li, depois eu vi o Sim, filme. sim. Fala muito disso, né? Então, assim, é Muito. você projetar. É que tem gente que é idiota. Assim, desculpa, interpreta Sim. de uma forma É, imbecil. Você tem que pegar sim, a profundidade do negócio. Gratidão tá na Bíblia. Você sim, fazer isso de uma forma grata, de você aprender a visualizar o que você quer no seu dia, agradecer sim, pelas coisas. Isso, eu gostaria de ter essa dinâmica. Já tive em algumas fases da minha vida, já tive. Assim como meditação, a gente fala que é coisa de babaca, assim, cara, na verdade são coisas muito importantes. a meditação é Agora, o que é importantíssima. prioridade na sua vida? Prioridade? Eu digo assim, para você ou Sim, para no qualquer pessoa, caso. eu vou te perguntar, o que é Sim, prioridade? Quando você se prioriza, a questão do burnout aqui, na vida você vive sprints. Então, no sprints, você decide para onde você vai estar olhando naquele momento. sim, Isso, como é que eu vou te falar? Em determinados momentos da vida é possível você fazer isso. sim, Só que não é o correto. O correto é que você consiga, e aí são as pessoas de grande sucesso, se equilibrar. E o que é um equilíbrio? É você ter uma agenda e trabalhar naquela agenda. com certeza. Agenda, hábitos. Ir para academia, meditar, leitura, trabalho, estar com a sua família. Se você consegue dormir lá 8 horas por noite, ter esses rituais que te ajudam a fazer isso, de uma forma natural, isso vai se tornando totalmente mais fácil. Com O certeza. começo é difícil. Só que as pessoas, às vezes, elas querem começar com 50 coisas ao mesmo tempo. Ó, hoje não tem agenda. A partir de amanhã, eu vou colocar agenda até para ir no banheiro. Desculpa a expressão. Mas eu tenho quase isso, tá? Mas isso não foi construído. Não foi. Não foi construído. Você começou do dia para noite, você falou, eu vou fazer tudo isso, e foi assim que você fez. Não, foi depois do burnout. Que aí eu percebi Então, que eu não claro, tinha a rotina que eu precisava. claro. E aí eu fui colocando tudo bonitinho na agenda. Fui seguindo brilhantemente aí a constância. Claro.
E frequência. aí hoje, pra É mim, muito não mais consigo fácil. viver sem agenda. Perfeito. Não É consigo. isso eu falo isso muito pros meninos. Eu dei uma relaxada na agenda, porque eu me senti mal uns tempos atrás, estava com alguns probleminhas, travou a coluna, eu tive uma gastrite aqui que o médico disse que era muito de estresse, muito, bom, enfim, resumo. Natural do Então, nosso meio, né? tive que dar uma parada, fui viajar, passar umas semanas lá relaxando, e agora eu tô voltando às minhas atividades mais comuns. Mas no geral, eu tenho uma agenda e eu quero que aquela agenda seja seguida. Lógico que na minha agenda eu não tenho todas as horas dos meus dias tomados, porque eu deixo algumas coisas para circunstâncias. Até porque senão essas oportunidades que eu te falei antes do podcast que me aparecem, se eu não tiver tempo para poder falar com as pessoas e tal, tiver 100% da minha agenda tomada, eu não consigo olhar o que está É, que acontecendo. seria um circunstancial. Eu tô aqui, a gente não tinha feito a agenda semana passada. De repente, tô aqui, Anne, esse é um Claro. E eu circunstancial e tinha faz dito para você, sentido. Anne, quando você estiver em São Paulo, Uhum, por favor, me liga pra gente gravar isso. Faço muita questão que você venha sim. aqui. Cara, quando você me ligou, eu assim, eu falei, caramba, que legal, precisamos ajustar um tempo, porque eu sei que ali vai sair muita coisa boa, vai sair ensinamentos muito bacanas aqui. Então, quando você fala de TDAH, que você teve que vencer, quando você fala, eu comecei a estudar a mente humana, quer dizer o seguinte, olha o quanto você se debruçou nas suas fragilidades, não vou usar defeitos, mas vou usar nas suas fragilidades, para que você melhorasse e alcançasse o que você alcançou. Sim, com certeza. Porque eu sempre repito isso e mais uma vez eu vou falar. O mundo não é justo. Sabe por quê? Porque as habilidades não são igualitariamente divididas. Concordo. Então você vai ter suas habilidades, eu vou ter as minhas. E talvez as minhas habilidades, vamos usar o Neymar. Neymar ele trabalha muito, tá? Muito. Discutível, indiscutível. Tem muita gente que fala, Neymar. Cara, ele nasceu com muito talento, muito dom. Mas ele trabalhou muito para chegar onde ele chegou. Só que assim, se eu treinar mil horas, 24 horas por dia, eu não vou ser o Neymar no futebol. Então não adianta eu querer ser o Neymar. Eu não tenho os atributos físicos que ele tem, né? Eu sou grande, eu sou pesado, ele é um cara baixo, ele é um cara muito rápido. Então você tem várias coisas. Mas eu tenho coisas que eu sou muito melhor que ele. Então, assim, o fato delas não serem igualitariamente divididas não significa que cada um não tenha capacidade de sobressair no que tem mais sinergia, Aptidão, mais né? aptidão. Então, assim, só que eu aprendi na minha vida a admirar as pessoas que têm habilidades que eu não tenho. Não sentir ciúme, se colocar, achar que a vida dele é mais fácil. Eu não tenho essa coisa. O que eu tenho é admirar. Eu falo, nossa, que legal, cara. Esse cara tem uma aptidão. E por isso que eu sempre gosto muito de pessoas que são talentosas. Eu admiro de verdade. Eu não tenho inveja ou ciúmes, eu tenho admiração por esses caras. Eu olho, poxa, olha que legal. E tento, de alguma forma, entender como é que esse cara pode me agregar algo. O que eu posso aprender com esse cara? O que ele sofreu para chegar É. até ali? Que isso a gente é todo mundo igual. As fortalezas nossas geralmente são fraquezas que foram trabalhadas e Concordo se com você. estruturaram. Né? É o que você falou. Da sua vida que você contou aqui, do seu casamento, da reflexão, você podia ter olhado o seu casamento de uma outra forma. Assim, cara, é responsabilidade dele, foi culpa dele. Você falou, não, cara, eu tenho a minha E é tão participação. interessante porque depois do nosso divórcio, a gente fez uma reunião de alinhamento de feedback. Aí, a frase que eu gosto: o maduro carrega o imaturo. Uau! Repete isso aqui. O maduro carrega o imaturo. Agora, aperta a tecla SAP pra gente. O que que acontece? Eu tinha um conhecimento um pouco maior, porque eu estudava mais. Gente, é fato, se você estudar mais, você vai ter Claro. esse conhecimento. E o que que acontece? Eu pedi esse feedback para ele. Por mais doloroso que estava sendo o término, assim, porque não é legal, ninguém chega, Hum. qualquer término é doloroso, né? Até porque o Iago, que é meu enteado, que hoje é meu filho, quando eu conheci ele, tinha 6 anos, ele me pediu para ser mamãe dele, a mãe dele é falecida, e aí Uau. eu virei mãe, e ele tem 13 anos hoje, mora com o Alessandro, então eu tive que ter esse conhecimento, porque ele não tá mais comigo diariamente. Logo, eu vejo ele aos finais de semana, é bem tranquila a nossa relação, porque eu posso pegar ele em qualquer horário, não teve que entrar na justiça, Sim, sim. enfim, foi bem tranquilo, tá? Mas aí é a habilidade que eu tenho do autoconhecimento, ou seja, maduro, carregar imaturo, não que ele seja imaturo,
Mas ao ponto de eu chegar e falar assim: me fala os feedbacks que não deram certo no nosso casamento. A primeira coisa. Vou compartilhar aqui, né? Faltou carinho. Eu falei, caraca, como assim? Pra mim eu tava dando tanto carinho. E aí entra outro o quê? Falha na comunicação. Sim, E a comunicação a gente sabe que é tudo, né? sim. Enfim, E a interpretação do outro, ó, você pode ser. É muito legal isso que você tá contando, porque assim, muitas vezes você acha que tá fazendo uma coisa certa. Só que você não sabe a interpretação do outro. Você pensa por você, não pelo outro. Em muitos momentos você acha que tá fazendo algo correto, porque para você aquilo tá muito simples, você tá demonstrando, e o outro não tá sentindo. Isso pode ser com o seu cônjuge, como pode ser com um colaborador e com o cliente, também. a comunicação não é aquilo que você fala, é o que o outro Entende? entende. Perfeito. E aí, quando você pergunta para o seu cliente, fala assim, por exemplo, entendeu? Ninguém gosta de ser chamado de burro. O que que ele vai falar? Entendi. Entendi. Aí você, saindo desse podcast hoje, o que que você vai fazer agora? Pergunta, o que você entendeu? Aí você vai saber se a pessoa entendeu ou não a Fez comunicação. sentido para você? Fez. Por quê? O que fez sentido para você. Exato. É sensacional isso Claro. daqui. É Muito muito bom, legal. muito bom. Ó, tempo urge. O tempo tá quase acabando aqui, né, Davi? Já estende. Quanto tempo de gravação já, Davi? 1h25. 1 hora e Eu só 25, cara. preciso fechar uma Não, caixinha. fala, claro. A caixinha que a gente falou sobre a rotina, Ah, eu me tornei muito mais produtiva quando eu coloquei rotina. Hoje eu é. faço muito mais coisa do que eu fazia antes. Então, só para finalizar essa caixinha da nossa agenda. Eu quero 2 respostas suas. Aí Ixi, a vamos gente lá. vai encaminhar. Primeira, novas tecnologias. O que que você vê no mercado de vendas? Como é que você se mantém antenado? O que você está vendo aí? O vendedor que não se atualizar em menos de 5 anos vai estar fadado ao fracasso. É forte isso que eu tô falando. Eu estou estudando já a nova indústria 5.0. Eu estou falando de coisas que está acontecendo no Japão agora. A nova tecnologia, ela vai vir para. Hoje a gente vive a quarta revolução industrial. Sim, Que a gente está vendo a tecnologia chegando aí com tudo. Lá no futuro, Anne, por que eu tenho que me preocupar com o futuro? Para entender como vai ser o comportamento do seu cliente. E o seu cliente, ele vai estar buscando o quê? É a parte da tecnologia e o seu vendedor não sabe. Por exemplo, mexer no CRM, ele não vai conseguir acompanhar o mercado. claro. Instagram, tá atento. E para o digital, as empresas têm que estar 100% no digital. Se você tem empresa, você tem que estar lá hoje. É fato. E aí o seguinte, quando a gente fala de novas tecnologias, de forma bem simples, por incrível que pareça, é entender realmente de como essas ferramentas podem agregar na sua vida como vendedor. Seu cliente fez uma objeção, por exemplo, hoje eu ensinei sobre isso numa aula. O cliente falou que tá caro. Tá, Anne, o que que eu uso? Vai lá no ChatGPT. Trabalho hoje com vendas de roupa assim, assim, assado. Meu cliente disse que tá caro. De acordo com o comportamento do consumidor, com a mente humana, usando a neurociência, como eu posso trazer um contorno de objeção para esta objeção? Lembrando, chat, que você amortece no início da frase. O que é amortecer? Principalmente quem é um perfil dominante, quando a pessoa fala assim, tá caro por quê? Já vai Uhum. direto, É, amortece. Olha, Marcelo, eu entendo que esteja caro para você, mas só para entender, tá caro comparado a qual produto? você não pode combinar, É, comparar banana com laranja. é perfeito, uma excelente definição. Então, quando o vendedor ele entende disso, ele já sai na frente. E agora, quer algo mais incrível quando a gente fala de novas tecnologias? Eu estive ano passado, que a gente estava no G4, a gente estava acho que na mesma sala, que Sim, estava o sim. Denis. A gente estava um do lado do outro, que eu fiz uma pergunta para ele, não sei se você estava com o Denis, mas enfim, O Denis, o o Wang. Wang. O Wang. Aliás, ele me deve uma visita aqui, viu, Japa? Sensacional a aula dele ontem sobre É, retenção de ele clientes. é muito bom. Ele é muito bom. E eu fiz uma pergunta para ele, eu acho O que você Denis, só pra vocês entenderem, o Denis, ele era vice- VP vice-presidente da do Nubank. Nubank. Aham, Aham. Denis Wang. Denis Wang. É. E aí eu perguntei para ele assim, eu fiz exatamente essa pergunta. Denis, olhando para as novas tecnologias, para a indústria 5.0, qual a maior habilidade que um vendedor precisa desenvolver? Para mim, ele ia falar tecnologia. Não, você não vai lembrar. Sabe o que ele falou? Não. Gestão das emoções. Precisa melhorar ainda mais sua capacidade de gerir suas emoções. Porque a gente vai viver num mundo totalmente É. doido.
E às vezes, hoje em dia a gente tá num mundo com muitas opiniões, né, cara? Então Demais. isso é bem complexo, né? Bom, bacana. Então você tá se mantendo informado, olhando lá para frente, para a Já. próxima tendência, para você trazer e poder ajudar hoje o pessoal. Sim. Aham. O Perfeito. vendedor hoje do 4.0 já está se estruturando para o. Você consegue trazer para o cara o que é feito hoje, E um olhar. e se ele quiser ser diferenciado, como é que ele já vai estar se preparando para amanhã. Muito Perfeito. bom. E uma para fechar aqui, eu quero, antes de partir para a pergunta final, como promover na minha empresa uma cultura de vendas buscando resultados? Então, eu tenho uma empresa, eu sei que o coração da empresa tem que ser o departamento de vendas, eu preciso de resultado. Então, eu preciso, desde a contratação, de todo o processo, tá na cabeça das pessoas que o coração da empresa é as vendas. Porém, eu não posso fazer isso de uma forma que as pessoas tenham uma competição tão grande que seja insuportável o ambiente, né? Então eu Legal. gostaria de entender como é que funciona isso para você, como você planeja isso. Maquininha de choque, né? Maquininha de choque. Brincadeira. Brincadeiras à parte, pessoal. É muito importante essa sua pergunta, porque é isso aqui que vai fazer com que a empresa vai para outro patamar. Senão ela vai ficar estagnada, a empresa Claro. fica estagnada, depois evolui e fecha, infelizmente. A cultura é o coração da empresa também, assim como as vendas também é. Pela cultura a gente contrata, pela cultura a gente repele. Isso é Sem muito, dúvida. essa frase, ela, eu vejo ela muito forte dentro das empresas que a gente vai implementando cultura. Uhum. Só que fica realmente aquela pessoa que está comprada com a empresa. Então, primeiro, cultura para mim, quando a gente fala cultura para time comercial, tem que ter os rituais. Lembra no começo que a gente comentou sobre os rituais? Precisa ter. Para você engajar um time, você precisa ter ali o líder, ele precisa ter reunião semanal com o seu time, individual. A gente chama de reunião de one-on-one. Ou não, Ele precisa ter a reunião geral, semanal. Essa reunião semanal, algumas empresas buscam fazer, por exemplo, só com o time. Eu, particularmente, gosto de fazer com toda a empresa. Por quê? Para que todo mundo saiba para onde a empresa está indo. Sim. Então, você ter definido num quadro lá a meta da empresa anual, vai estar todo mundo caminhando para aquela meta, olhando tanto para a meta da empresa, para o coletivo, quanto também olhando para o seu individual. Obviamente, tem que buscar o nosso resultado e o nosso primeiro lugar. Definir obviamente, se você tem um perfil totalmente dominante dentro da empresa, vai dar colisão em algum momento, um vai pegar briga, venda do outro e vai dar problema. Mas se você tem bem alinhado, por exemplo, gente, ó, venda, se o Marcelo prospectou X durante 90 dias, se ele não prospectar, a venda passa para o outro. Tem empresas que fazem rodízio de clientes para não gerar essa insatisfação e esse atrito interno, tá? Fazer reunião individual, que nem eu comentei, fazer. Eu gosto muito de trabalhar no coletivo. Como assim coletivo, Anne? Ah, trazer metas coletivas? Não, meta tem que ser individual. Mas entender o propósito da empresa, isso colabora muito, tá? E eu gosto bastante das recompensas. Que tipo de recompensas? Um tipo de bonificação. Tem empresas que promovem, até tem empresas que eu conheço, tem balões que promove, ganhou ali R$ 50, um voucher de iFood. Isso faz com que todos possam ter essa vantagem, Reconhecimento. o reconhecimento, tá? Mas dificilmente, se você estiver na empresa só dominante, você não tem uma cultura forte. Vamos pegar o exemplo ali, cultura da Stone, por exemplo. Uma cultura de feedback. Isso é importante, uma cultura de feedback. Marcelo, você está errando nisso, 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 nisso. Explicar para a sua empresa que cultura de feedback ela é tão importante quanto vender. E aí que tá. Existem dois tipos de cultura: horizontal e vertical. Cultura horizontal. Eu posso chegar em você e falar o que você quiser. Ô, Marcelo, você fez isso, isso, isso. Eu não recomendo se a sua empresa não tem uma cultura forte, Uhum. que vai dar mais pepino ainda. Sim. Cultura de feedback vertical. Você é meu líder? Chego em você e falo, ó, o Davi errou comigo, fez isso, isso e isso. Chama o líder, chama os dois para conversar Mas com a individualmente. presença do líder, né? Exatamente. Sim. Isso fortalece, faz com que tire esses atritos, sabe? Eu já passei por situações da pessoa
querer jogar a cadeira em cima de mim. Acontece. Duas dominantes não tem jeito, É, né? é Mas daí complexo. entra a questão do líder desenvolver, porque a maior habilidade do líder, de um CEO, é desenvolver o profissional, é desenvolver o liderado. E não é desenvolver só na parte das vendas, é desenvolver ele como pessoa. Sim. E isso que eu, enquanto empresa, ajudo os empresários a ter esse olhar e eu, quando dou treinamento, eu busco desenvolver aquela pessoa internamente. Ou seja, a venda é importante? Ela é importante. Mas para que você mantenha o seu vendedor ali dentro, ele precisa entender sobre ele também e como a gente consegue potencializar as maiores habilidades dele para As dentro da empresa. capacidades dele. Nossa, muito legal. Que aula, hein? Agora eu vou te perguntar uma coisa, Anne, encaminhando já para a fase final. Eu, Marcelo, Davi, empresário, estou com dificuldade de vendas na minha empresa, com estruturação, contratação, e estou precisando de uma consultoria, um treinamento. Quem, que tipo de problema? Você já deu uma aula aqui hoje. A Anne resolve. A Anne e desculpa, me falhou o nome da sua empresa Anexa, aqui. né? A Nexa Gestão e Treinamentos resolve. Eu consigo falar isso de forma bem simples, assim, sem dar um pitch, sabe? Eu ajudo você a vender mais e melhor. Uau! Ó, então você, empresário, empreendedor, médico, dentista, quer vender mais? Quer vender melhor? Tá aqui a Anne e o time dela de gestão que vai ajudar a focar e resolver esse problema. E agora, seu Davi, eu tô sentindo a sua agonia aí, porque eu não falei até agora, Ah, dos patrocinadores. Então o homem tá bravo lá, tá vixe, então agoniado vamos e falar dos tem razão. Então patrocinadores. vamos começar falando, seu Davi Nunes, porque aqui é o seguinte, aqui existe uma hierarquia, sabia? A hierarquia é, dentro do estúdio, quem manda é o Davi. Eu sei, Quando ligou eu já aqui, quem senti já. manda é o Davi. O Davi é o cara que, na hora que ligou, já que ele que está no piloto, a gente aqui é passageiro. Então, Concordo. ligou essa luz, quem manda é o Davi Nunes, né, seu Legal. Davi? Vamos falar de Sorriquer, saúde sem culpa para quem se preocupa. Você, da região de Osasco, que busca uma clínica bonita, moderna e com profissionais de alto gabarito. Lá não tem estagiário, não, só profissional formado já há bastante tempo. E a doutora Fabi Matos, sempre inovando, agora colocou também o processo de harmonização facial, harmonização orofacial. Então, né, Davi? Às vezes eu olho pro Davi, assim, processo de harmonização facial. Tô Tá, precisando também. tá com aquele rosto meio cansado, tá precisando dar aquele upgrade, quer sentir aquele autoestima maior? Doutora Fabi Matos, lá tem a solução para você. Um custo-benefício excelente, você vai ser bem tratado. Aliás, é uma clínica que tem espaço para como que é, para fotografia, Olha, que instagramável, legal. tem uma área gourmet. A clínica é linda. Vai lá, com certeza você vai ser muito bem atendido. É uma clínica com preço popular, com estrutura de primeiro mundo. Fica ali no bairro do Rochidale e tem promoção aí, né, Davi? Como é que é a promoção? 10% de desconto para todo mundo que clicar ali nesse link que tem o código de barras na área, o QR Code na tela. Clicou, 10% de desconto. Tem que falar que viu aqui no Otimize Cash. Cuidar de saúde é fundamental, E eu vou né? fazer um adendo ainda. Pode fazer, O vendedor, vamos falar, a gente tá falando de vendedor, né? claro. O vendedor hoje é a maior lei universal que a gente conecta com as pessoas é o sorriso. Ah, com E se o certeza. vendedor ele não tem um sorriso bonito, ele não vai conseguir sentir confiante para vender o produto dele. Então é Então, isso, tá precisa. Você é vendedor, você tem um time de vendas, quer melhorar a autoestima, quer melhorar com suas vendas, certeza. investe na saúde bucal do seu colaborador. Seu Davi, tem mais patrocinadores para hoje? Cara, com certeza. Agora eu vou falar do Otimize Studios, quase não falamos dele, a nossa casa onde a gente grava o PalpiteCast, o OtimizeCast e tantos outros podcasts assim. Mas para falar hoje do Otimize, não sou eu que vou falar. Eu vou colocar a Anne, que tem a experiência dela aqui. Hoje eu quero que você fale como foi sua experiência aqui no Otimize, Anne. Desde a entrada, fui muito bem recebida pelos meninos. Eles já me encantaram com o café maravilhoso que eles me deram. Gente, é muito agradável o ambiente. Eu gostei muito da forma como está disposta aqui a mesa, a forma como a gente interage.
tá muito bacana, eu gostei muito, já tinha visto o projeto ano passado, mas ver uma coisa, sentir, estar aqui dentro é outra. O ambiente harmonioso, a frequência altíssima e o espaço que eles têm ali, a sala de network, eu achei incrível, então vale super a pena. Você que está buscando, levar o seu conhecimento para o mundo, porque assim, todo mundo tem que ouvir o seu conhecimento. Você precisa levar o seu conhecimento. Todo mundo tem algo para ensinar. E se você é da área e está buscando uma empresa que realmente faça diferença no seu dia a dia, Otimize Cash, essa equipe vai te dar todo apoio e suporte, porque olha, gente, eles são incríveis. Muito obrigado aí. E a Anne falando do otimismo, fico muito orgulhoso de te ver falando desse jeito e quer ampliar a sua voz, quer que a sua voz chegue. Já falamos aqui nesse episódio. As habilidades do mundo são É, divididas, então cada um tem uma habilidade, pode com certeza muito. contribuir e colaborar, e a nossa habilidade é ajudar você a extrair o seu melhor do seu conteúdo. Então, tá querendo iniciar um projeto, já tem um projeto, tá insatisfeito, quer procurar um estúdio que seja a sua cara, vem pro Otimize, faz aqui um orçamento com a gente, pode ter certeza e vai ser de alto nível. Tem QR Code na tela, Davi? Então tem QR Code na tela, tem desconto para você. Aí tá procurando podcast, QR Code na tela, chama lá o Sandro, o time de vendas e fala que viu no no Otimize Cash que ele vai te dar 5 cortes, ó, na faixa. Por Que legal, hein, episódio, gente? hein? Olha só, É que por vocês não estão vendo a episódio. cara dele aqui, né? É o Davi que é É, o responsável por fazer. Vamos aproveitar do Davi Nunes aqui à boa vontade. E por falar em saúde, que a gente falou recentemente, eu vou falar de um grande amigo, um especialista de altíssimo nível. Aliás, hoje estamos, deixa eu ver o dia, hoje é 26, né, Davi? 26. Hoje é dia 26, ontem, dia 25, ele esteve no Pânico. Nosso amigo de G4, Dr. Doutor Tiago Thiago Volpe, aliás, Volpi. um grande profissional, um Ele especialista de é. alto nível, o cara para falar. É um dos maiores profissionais, sem dúvida, hoje, quando você fala de longevidade, qualidade de vida e produtividade. Dr. Tiago Volpe Verdade. é fantástico e tem um time muito bom. Davi, roda o Espaço Volpe para a gente dar uma olhada, por gentileza. Eu sou o Dr. Tiago Volpe, ex-atleta, médico nutrólogo e empresário. E os meus atendimentos são direcionados para pessoas que, como eu, buscam viver em alta performance física e mental. O Espaço Volpe é o maior e mais avançado centro de nutrologia e especialidades relacionadas à medicina do estilo de vida. Aqui te ajudamos a alcançar seu máximo potencial. Temos um benefício especial para você: 20% off na primeira consulta. Aponte seu celular para o QR Code e aproveite esse benefício. Tá aí, tudo do Espaço Volpe. Você viu que espaço lindo, que área agradável. Thiago é um cara sensacional, grande profissional. Outros grandes Verdade. profissionais trabalham lá. E você que viu aqui no Otimize Cash tem 20% de desconto na sua primeira consulta. Antes, você chegou a encontrar o Dr. Thiago lá no G4? Conheci ele, uma pessoa fantástica, um homem inteligente. Vale a pena vocês conhecerem. É o cara fora da caixa. E a Ele clínica é. dele é maravilhosa. Cara, ele montou um espaço para você que é empreendedor, para você que é. Cara, você quer ter um pouco assim, é muito louco. Ele faz aquela. eh, Além de ter várias especialidades, nutrologia, nutrólogo, pô, tratamento hormonal, tem uma série de coisas que ele faz ali, voltado à longevidade, voltado a emagrecimento, a ganho de massa muscular, alta performance, tudo isso. Ainda o espaço é maravilhoso, aconchegante, uma delícia. Eu fiz lá soroterapia. Soroterapia. Cara, você senta naquela cadeira extremamente É, fazendo não massagem. quer Você sair de senta lá, lá, você não né? quer. Ele montou um espaço que é para você trabalhar ali. Então, às vezes, você quer passar algumas horas lá, porque tem uma série de coisas dá para fazer. Poxa, você fica lá, você trabalha de lá, uma paz, uma música, ambiente legal. Cara, a estrutura é sensacional. Se você não conhece, deveria. Vai lá, Que procura o legal. Dr. Thiago Volpe, fala que é do Otimize Cash, tem 20% de desconto na primeira consulta. Muito bom. Tem mais alguma coisa aí para hoje? Fechamos os nossos patrocinadores do dia. Anne, gostaria muito de te agradecer pela sua presença. Gostaria que você deixasse uma mensagem final e também compartilhasse com as pessoas, com os nossos internautas, nossa audiência, como é que faz para encontrar você. Que legal. Primeiro, Marcelo, agradeço demais a oportunidade de estar aqui. Sou muito grata pelo seu trabalho, pela oportunidade que você dá das pessoas levarem o seu trabalho, né? Gerar mais informação. Bom, vocês podem me encontrar no meu Instagram, Anny Parreira, tá? Vocês podem me encontrar ali.
E Tá se na tela, precisar, né, Davi? tá na tela, com certeza tá na tela. Se tiverem Eu alguma gostei do com dúvida, certeza. com certeza, porteira, né? Lá do interior. Bom, gente, se vocês tiverem algum interesse, alguma dúvida, pode me chamar no direct. Sou eu que respondo. É um atendimento humanizado, tá? Sou eu mesmo. Não tem robô. Espero não ter ainda. Bom, quem sabe, né? Um dia chegar lá 1 milhão de seguidores, quem sabe? É, com certeza, vai Né? chegar Vai lá. chegar. E eu quero. Posso deixar uma referência de um livro aqui que eu Claro, amo? aliás, eu ia te perguntar e Diga. faltou isso. Qual Ah, livro? desculpa. Vamos lá, não, mas foi importante, porque eu tinha esquecido de fazer É essa que eu pergunta gosto para de você. deixar uma Eu recomendação. sempre pergunto para as pessoas se tá lendo algum livro, se gosta de algum livro de recomendação. Qual que é o seu livro de cabeceira? São 2, né? Hoje, Lei da Compensação e a Bíblia, mas eu recomendo para você que está na área de vendas todos os livros do Jeb Blount. E se você tem dificuldade em prospecção, sem sombra de dúvidas, o livro dele, Prospecção Fanática, ali você vai tirar ouro. Detalhe, não tenha pressa em ler o livro. Tenha pressa em como você vai colocar urgência na ação dos insights que o livro vai trazer para você, para dentro do seu negócio. Olha que sensacional. Além de tudo, ganhamos uma dica de livro que vai ser obrigatória a compra por todo o meu time comercial. Eles vão ter que ler. Eu vou comprar, vou dar de presente. Ah, que Porém, legal, pode dar. 20 dias depois eu quero o relatório do que aprendeu com o livro e como é que a gente vai colocar isso em prática, porque também não adianta ficar ganhando gordura cerebral. Eu brinco com isso aí, Concordo, que é o quê? Você fica lendo e não coloca nada em prática, não resolve nada também. A concordo. não ser que você faça como eu, que fico aqui batendo papo, ganhando dinheiro, Conhecimento, conhecimento e dinheiro vendendo conhecimento. Então, que brincadeiras legal. à parte, enchendo o saco do pessoal, cara, lê o livro. Tira alguma coisa. Não precisa ler o livro inteiro e fazer tudo, mas lê o livro, pô, tira um ou dois ensinamentos que você possa fazer ali, que você vai sair do 0 a 1. Então eu acho que esse é o melhor cenário. Brincadeiras à parte, Anny, muito obrigado, muito honrado em recebê-lo Agradeço. aqui hoje. Assim, demorou um pouquinho, sai de fora, faz tempo que eu tô te convidando, mas fiquei muito feliz que você veio essa semana. Davizão, muito obrigado mais uma vez Davi, pela sua obrigada. colaboração. Que cara é o Davi, viu, cara? Menino dedicado, profissional de altíssimo nível. Um beijo pra Dara Toda a também, equipe. para toda a equipe. Teu pessoal, o Sandrão tá lá também, esperando para tirar o cartão da Anny, aqui ele já tá, Marcelo é cliente, a Anny, né? O Sandro é duro, viu? Você O viu? Sandro é duro. Você viu que eu cheguei aqui, ele já tá, eu falei, Sandra, ela é convidada, Sandra. Ele já tá querendo tirar seu cartão de Ah, crédito eu aqui. quase vendi para ele. Vende- Vendedor vendendo para vendedor, Meu né? Deus do céu, deixar o Sandro junto com a Anny não vai dar certo. O negócio vai Você viu? sair aqui uma vez. Pessoal, Legal. vocês já sabem, fale bem ou fale mal, mas fale de mim no Instagram, Marcelo Santoro Oficial. Gostou desse programa? Deixa seu like, compartilha, se inscreve no canal. Toda semana tem novos podcasts. Você viu o nível de ensinamento que vocês tiveram aqui? Aula grátis, de uma forma descontraída, inspiracional para você entender. Você viu o caso da Anny, que legal, quanto que história mais inspiradora que você teve. Então, dá essa força pra gente, deixa ali, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa um comentário se puder. Aliás, a gente responde os comentários também. Sim. Se não, a gente manda para a Anny responder os comentários a respeito desse programa, se tiver alguma dúvida. Muito obrigado, gente. Agradeço demais pela sua audiência. Estaremos de volta, se Deus quiser, na próxima semana. Um grande abraço a todos. Fui. Boa semana e juízo, meu povo. Até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.